Agora é o seguinte, meus amigos, eu quero fazer aqui, eu abri o programa hoje, né, saudando o meu querido e amado Corinthians. O que aconteceu? Eu estava procurando uma derrota do Corinthians e apareceu. Tô procurando a filha do Germano, ponta esquerda, que nasceu lá na Itália, com aquela condessa, ninguém consegue achar. Ninguém acha o Eduardo Portela, o grande milionário que ganhou sozinho na loteria esportiva com aquele gol do Brecha no Corinthians no sábado à tarde no Pacaembu. Então as coisas que a gente vai procurando. Luiz Sveiter também, eu estava com saudade dele, porque ele me deu as melhores entrevistas que eu fiz na vida, no rádio e na televisão. Mas a melhor entrevista que eu fiz foi num domingo como hoje, entre 9 da manhã e 3 da tarde, sem reclame. O anunciante era General Motors e o contato era Antônio Camargo Delfiol, que está no céu, era o locutor do Mapping, meu grande amigo. E eu consegui fazer um programa que naquele tempo eu não entendia, como hoje, né? Não entendo nada de publicidade. Então eu fiz um programa de 6 horas com um cidadão sem nenhum intervalo comercial. Foi um negócio absurdo. Agora são 11 horas e 1 minuto, é a hora certa mesmo. Como é que é a hora certa aí do João Dureza? Hora certa! Agora são exatamente 10 e pouco. É hora certa da gente ouvir uma figura. Eu estava morrendo de saudades dele, porque foi uma entrevista que eu nunca vou esquecer, acabamos nos tornando amigos e tal. Estava começando a publicidade, levei até Lecoq Sportif para a próxima travessia dele, né? Ele usava no barco. Amir Khan Klink, cadê você, Amir Khan Klink? Por que você sumiu, rapaz? Bom dia. Bom dia, Milton Neves. Só você sabe desse Khan Klink aí. Mas um prazer muito grande estar com você aqui. De fato, foi uma entrevista que, para mim, eu nunca na vida tinha dado uma entrevista, nunca mais eu dei. Fazem 33 anos, uma entrevista de 6 horas de duração. Eu achei que você tinha ficado louco. Eu não, assim, te conhecia pelo rádio só. Tinha que terminar 2h30 e o Zé Silvério era titular da equipe, ele era chato pra burro, hoje ele é um santo. E aí a entrevista não acabava e eu não punha intervalo comercial, porque eram perguntas, milhões de perguntas, e aí o Silvério bateu o magnético naquele tempo, era negócio de magnético do Pacaembu pra rádio, falou, não precisa encerrar as 2h30 não, vai até às 3 porque eu tô gostando demais, a conversa aí tinha que ficar o dia inteiro, é melhor que o jogo, né? Porque tomou conta, foi um negócio absurdo, e eu infelizmente não tenho essa gravação, mas tenho no coração. E aquela tua travessia que foi, que ano que foi mesmo? 80? Foi em 84, ele tinha acabado de fazer a travessia, então ainda lembrava das histórias dos tubarões, das tempestades, da prisão lá na África do Sul do barco, e aí você foi. Mas eu lembro de puxando os fios lá. E sábado eu estava no Parque Antártica, um jogo Santos e Palmeiras, um centroavante do Santos chamava-se Lima, lembra o Marcos Micheletti? Esse Lima, ele foi centroavante do Santos e do Corinthians também, ele veio acho do Mato Grosso. E eu conversando com o Randall Juliano na cabine, eu falei, Randall, amanhã eu vou entrevistar o Amir Klink. Eu sei, rapaz, isso aí já deu o que tinha de dar, já saiu em tudo quanto é rádio, em tudo quanto é televisão. Eu falei, não. Mineiro não tem mar e tem muita coisa do mar que eu quero saber desse homem. E a entrevista foi épica. Mas eu tenho que começar perguntando em 2017, o que você está fazendo na vida, herói, histórico, Amir Khan Klink? Eu não parei mais de viajar, eu só não gosto de mexer muito com mídias e divulgar o que a gente faz, mas você falou dos mineiros, né? Hoje eu tenho uma atividade que eu gosto muito, a gente opera 300 embarcações em Paraty, numa marina, onde trabalham mais de 700 pessoas que ganham super bem, e a maior parte dos nossos clientes são de Minas Gerais, quer dizer, quem não tem, dá mais valor para aquilo que não tem. E um grande número de clientes nossos hoje que tem barco, confiam suas embarcações para o nosso pessoal lá. É na região de Capitólio, de Furnas, né? Mas agora que tá faltando água lá, viu? BH, tem de sul de Minas também, tem uma turma muito bacana. Eu gosto muito dessa turma, porque assim, eles trazem aqueles queijos maravilhosos. Paraty teve a tradição, hoje a minha marina se chama Marina do Engenho, porque foi Era a Marina do Amir, agora a Marina do Livro também, né? Não, nem... Mas tinha um grande engenho. A cidade do Livro. Aliás, a Flip nasceu na minha casinha lá, por acaso, com a Liz Calder, no dia em que ela assinou o contrato com a Joan Rowling lá e virou a editora mundial do Harry Potter. E nessa fazenda da Marina tinha um antigo engenho de cachaça. E Paraty relaxou um pouquinho com a cachaça e o pessoal de Salinas
transformou a cachaça num produto de exportação. Então, Salinas é Minas. Minas, é. Paraty tem muito que aprender com o pessoal de Minas em termos de valorizar a produção local. E a gente faz isso hoje com pessoas, formando pessoas para trabalhar nos barcos, para viajar pelo mundo. E cada vez que eu vou para a Antártica, eu acabo saindo de lá e requisitando tripulantes. Aquilo que em da 84 Marinha. eu chamei, e o mundo também, de loucura, acabaram as loucuras do Amir Khan Klink? Não, é que o mundo ficou mais fácil, né? O que para mim era uma façanha, sei lá, fazer uma volta ao mundo, fazer uma viagem para a Península Antártica, hoje é uma coisa que a gente faz todo ano, né? Atravessar o Atlântico, na verdade, a remo, pouca gente fez isso depois, demorou 33 anos para repetirem essa experiência, porque o mundo ficou perigoso também. Hoje tem um trânsito de navios, tem lugares no meio do Atlântico, Milton, que você tem um navio a cada 30 segundos. Então você imagina, um barquinho a remo lá é uma vítima potencial de atropelamento. A gente chama pelo AIS, pelo VHF. Os caras são cegos, são monstros cegos que vão andando. E eu tenho certeza que morrem muitos pescadores do litoral brasileiro. A gente, todo ano, quando a gente desce para o sul, com o Paraty 2, volta e meia a gente escapa por um triz numa colisão com um barquinho de pesca. Imagina quantos navios já não colidiram com esses barquinhos de pesca que não tem instrumentação, não tem iluminação, não tem AIS. Os grandes documentários marítimos da imprensa do mundo falam... Você é mais falado nesses documentários internacionais do que no próprio Brasil, entendeu? Então, eu gosto muito de coisa velha, né? Não apenas no futebol. Lá nos Estados Unidos eu vejo muito o Encore, Encore Western, que é os grandes bang-bang dos anos 40, 50, 60, que eu assistia nos 50, nos anos 60, na casa do vizinho, porque na minha casa nunca teve televisão. E também eles têm lá o Classic Sports, as grandes competições deles dos anos 40, 50, em todos os esportes. O americano cultua muito. E vira e mexe quando se fala nas grandes aventuras. Você nunca gostou da palavra aventura, mas toda vez que se falou dos grandes feitos envolvendo o gelo e o mar, você aparece. Eu gosto muito disso, Milton, e espero ter saúde para continuar fazendo isso por muitos anos ainda, mas o mais legal é que acho que eu consegui contaminar a minha família com isso. Então hoje a Marina já viajou comigo umas 12 vezes para a Antártica. Aí descobri agora, né, eu faço palestras há 30 e tantos anos, não sei o quê, e descobri que ela é uma super palestrante. Eu fiz ela chorar profundamente. Tua filha? A Marina é minha mulher. Tua esposa. Eu tenho uma Marina filha também, tenho uma Marina tia, e tenho uma Marina de barcos, é uma confusão de marinas. Nasceu tudo dentro d'água. É uma casualidade meio não casual, mas a Marina, ela chorou muito há uns 4, 5 anos atrás. Ela estava no mastro do Paraty 2, ela gosta, é uma super fotógrafa, e ela estava a 34 metros. Ela gosta que eu levante ela no mastro, lá em cima, pendura ela numa cadeirinha e joga. Ela fala tanto, que às vezes eu esqueço ela lá no alto do mastro e a gente fica lá embaixo no barco, fazendo festa, no meio do gelo, não sei o quê. E eu larguei ela pendurada lá e ela não reclamou um minuto, batendo fotos incríveis. Aí uma hora eu falei, pô, Marina, desce daí, essas suas fotos não servem pra nada. Ela mandou parar e ficou meia hora chorando, coitada. Aí quando ela voltou pro Brasil, ela falou, quer saber? Vou fazer um livro. Tá no 3º livro agora, e eu descobri que ela faz palestras melhor do que eu. Então, assim, as meninas já foram 8 vezes para a Antártica, as minhas filhas. E hoje elas não vão ter como legado o que eu vou deixar para elas. Não vou deixar empresa, dinheiro, porcaria nenhuma. Vou deixar grandes histórias das quais elas foram protagonistas. O Amir, falando já da tua família, hoje é tudo bonito. Mas na época, das trocentas milhões de entrevistas que você teve que dar para a imprensa brasileira e do mundo, a tua esposa deu várias entrevistas. Ela nunca escondeu o sofrimento dela enquanto o senhor estava nas suas loucuras marítimas. Hoje ela está acostumada, mas ela ainda lembra, ainda se assusta. Como é que está em casa? Olha, eu não queria casar, eu tinha muitas namoradas, me divertia a beça, não sei o quê. Quando eu estava no auge das encrencas financeiras da minha vida, fazendo um barco assim, de um valor espetacular, montando um estaleiro, fazendo 10 embarcações ao mesmo tempo, e ela queria casar e eu não queria casar. E aí um dia eu consegui ganhar um dinheirinho, falei, Marina, posso comprar uma casa em São Paulo? Agora nós podemos casar. Ela virou para mim e falou, não, comprar casa não, você vai acabar o seu maldito barco. E aí eu gostei dela. Falei, uma mulher que aposta no sonho do homem
eu quero como minha. E eu casei por causa disso. E ela é a maior, assim, como chama? Ela é a maior entusiasta apoiadora das viagens. E ela fez o contrário, que era um problema. Eu estar sempre ausente no Dia dos Pais, no final do ano, no Natal, viajando em lugares remotos. Ela falou, agora você vai levar a gente. E a experiência de compartilhar essas viagens, que para mim eram façanhas na época, com as minhas filhas, hoje é muito bacana. Então elas têm hoje uma história própria. Quando elas vão falar nas escolas, elas falam de igual para igual com as criancinhas. Elas não falam sobre o que elas aprenderam na escola, o que elas acham ou pensam do mundo. Elas falam sobre o que elas viveram. E elas têm muito mais autoridade do que eu, com, 3.000 palestras nas costas. Nunca vou ter essa autoridade para falar para uma criança. Cadê o Paraty? Os Paraty estão todos perfeitos. O Paraty grande, esse ano fiz uma loucura. É um barco... Aquele meu Paraty, porque eu estou na Avenida... eu tô na Avenida o Arremo. Eu estou na Avenida Paulista desde 1972, quando eu cheguei em São Paulo. Morando em pensão, em porão, depois em apartamento alugado, depois em escritório, em rádio, etc. e tal. E um dia eu fui com você até o teu prédio na Avenida Paulista, onde o teu Paraty ficava estacionado do lado de Variant, de Maverick, de Fusca, de Brasília. Cadê aquele Paraty? Ele ficou que era uma coisa surreal. Em plena Avenida Paulista, um barco. Nossa, pouca gente sabe disso. Muito pouca. Ele ficou uns 15, 18 anos lá, aí eu acabei fundando o Museu Nacional do Mar, lá em Santa Catarina. Ele foi para o museu, aí o museu ficou rico, próspero e decadente. Excesso de dinheiro, não sei o quê. E há 3 anos atrás eu tirei o barquinho do museu. O IFAM acabou patrocinando uma réplica que está lá hoje. E hoje o barquinho está na minha garagem, no escritório, está zerinho, foi restaurado. Se você tiver vontade de dar um passeio a remo pelo Atlântico... Tá, mas nem com vaca voando. Mas nem se for montado num tubarão. Entendeu? Porque, agora você falou de Minas Gerais, meu estado, porque guardadas as proporções, o que eu fiz por Muzambinho há 50 anos na grande mídia em São Paulo, você fez, guardadas as proporções, você fez por Paraty, que já era conhecida. A minha Muzambinho se chama Paraty. Então, e Paraty tem... porque está na Bíblia, né? Ninguém é profeta em sua própria aldeia, né? Eu queria saber se Paraty lhe dá o devido respeito, o agradecimento e tal, que o país já deu uma esquecida no nosso herói Amir Khan Klink daquela travessia histórica. Eu não preciso Você disso. foi um Santos Dumont da água. Mas o que eu fico muito feliz é que a profecia que eu proclamei há, 30 anos atrás virou realidade hoje. Paraty tem uma conexão... amigável com o mar, que é única no Brasil. E hoje Paraty tem a maior frota de embarcações residentes na água da América do Sul. Nenhuma outra cidade, nem o Rio de Janeiro. A atividade de compartilhamento de embarcações, de afretamento ou de charter, como a gente fala nos Estados Unidos, é uma atividade bilionária. Palma de Maiorca fatura, uma cidadezinha de menos de 400 mil habitantes, fatura 25 bi por ano. O Rio de Janeiro é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha. No Rio de Janeiro cabem 8 Palmas de Maiorca. Se o Rio de Janeiro quisesse faturar hoje 150 bilhões, 5 vezes o Bolsa Família, com afretamento de embarcações, era só regulamentar a atividade, que não está regulamentada. Então, Paraty hoje, em vez de eu ficar proclamando, falando que tem que ser feito, eu fiz. Eu tenho a minha marina hoje, onde trabalham 700 pessoas, que ganham muito mais cada um do que o meu gerente de banco. E eu acredito que isso vai acontecer em todo o Brasil. O Rio de Janeiro um dia vai acordar, não vai continuar rasgando dinheiro. É muito dinheiro que a gente está perdendo. Santos podia ter pelo menos 4 Palmas de Maiorca. Paraty tem espaço para 3 Palmas de Maiorca, 3 vezes 25 bilhões por ano. Tem demanda para isso. E eu acho que as pessoas de Paraty acolheram isso e entendem hoje que a atividade náutica, que a locação de embarcações e que essa experiência de morar em barco, de ficar num barco às vezes em vez de ficar num hotel, é uma experiência gratificante. Agora, você falou do meu estado, Minas Gerais, Libertas, Coaçaratama, Liberdade ainda que tardia, nós não temos mar. Mas desculpa, nós temos Furnas, nós temos nós temos ali realmente em Capitólio, em Pimenta, nós temos muita água, apesar que a coisa deu uma baixada, mas você sabe por que Minas Gerais não tem mar? Porque o povo mineiro, nós somos muito religiosos e católicos, e lá a gente reza assim, livrai, Deus tudo que pede ele dá, né? Livrai-nos do mar, amém.
Livrai-nos do mar, amém. Então resolveu tirar o mar. Essa piada é velha, mas é boa, por isso que nós não temos. Mas nós estamos fazendo um negócio agora com o Espírito Santo. Eles vão dar Guarapari para nós e nós vamos dar Muzambinho para o Espírito Santo. É uma troca boa. Eu fiquei especialista em estruturas flutuantes. A gente faz casas flutuantes. O meu escritório em Paraty, departamento pessoal, casa de força, é tudo flutuante. A gente vai inaugurar na segunda-feira que vem agora no Ibirapuera uma plataforma flutuante. Quem inaugura ela é um palco flutuante. O Ibirapuera é um espelho d'água mais brilhante, mais valioso do Brasil. A Lagoa Rodrigo de Freitas também no Rio de Janeiro. Só que no Brasil a gente não usa os espelhos d'água para lazer, para atividades culturais. 7 Lagoas em Minas Gerais, a Pampulha lá em Belo Horizonte. A gente que mexe com estruturas flutuantes, marinas e esse tipo de... É um negócio que eu gosto, é um negócio que está ligado ao meu trabalho de fazer barcos e de construir viagens. A gente fala em borda d'água. O estado brasileiro que tem a maior extensão de borda d'água, tirando a Amazônia, por causa da bacia hidrográfica do Amazonas, não é o Rio de Janeiro, não é a Bahia, não é o Rio Grande do Sul, é Minas Gerais, por causa do que você falou, por causa das represas que têm níveis estabilizados. Algumas têm níveis variáveis, mas as represas mineiras representam em borda d'água, em potencial de atividades de lazer, de cultura e de esporte, muito mais do que toda a extensão do litoral brasileiro. E eu acredito que um dia essas represas todas estarão cheias de atividade, de pessoas fazendo esporte, se divertindo, compartilhando a convivência. É uma atividade que eu gosto muito. Avaré, em São Paulo, fez uma represa espetacular. Mas fizeram uma coisa errada, fizeram uma coisa elitista, restrita a clubes, e não uma coisa aberta ao público. A minha marina é uma marina pública, uma marina aberta ao público. Você vai lá, você coloca o seu barco, você vai... Avaré é só milionário mesmo. O Brasil, infelizmente, no mundo náutico, ficou restrito ao conceito de clube, que no mundo do futebol funcionou bem, os clubes passaram a ter uma importância. Eu não gosto de futebol, já falei para você, mas eu gosto de uma coisa interessante. Todos os grandes clubes de futebol do Brasil nasceram de clubes. O Corinthians nunca foi clube de regatas Vasco da Gama. O símbolo do Corinthians são 2 remos e uma âncora. O Vasco da Gama, o Flamengo, o Santos foram sempre clubes de remo. O grande esporte que deu origem depois aos clubes de futebol foi o remo. Então, eu acho que uma hora a gente vai resgatar na nossa história essa ligação que a gente tinha de um esporte que era praticado antes dos portugueses chegarem aqui. Ô Amir Klink, eu quero botar na água agora aquele barquinho do maluco brasileiro que de repente apareceu na mídia, que ia ser esmigalhado, como a gente fala em Minas Gerais, por qualquer outra embarcação. O teu Paraty, passou algum barcão, algum navião raspando a trave enquanto você dormia? E se não raspou a trave, você quando viu aquele gigante, dava tempo de fugir? É muito difícil. Na época todo mundo estava assim, impressionado com a distância, com o mau tempo na costa da África. A corrente de Benguela tem ondas com mais de 10 metros de altura, né? Esse mês teve tempestades impressionantes lá. Mas no fundo, a parte mais perigosa da travessia num barquinho pequenininho, sem vela, sem motor, com 3 parzinhos de remo, era uma colisão com navios. Na época não tinha GPS, Milton, não tinha AIS, o sistema de localização. Então, assim, era uma coisa que eu tinha que defender com unhas e dentes. Passou no meio do Atlântico, quando eu já tinha passado a ilha de Santa Helena e achava que o pior já estava para trás, passou um navio italiano, Monte Cabriti. E eu chamei eles pelo VHF. VHF é uma comunicação de curtíssima distância. Eles acharam que era brincadeira, mas sabiam que tinha alguém perto. Eles falaram, mas nós não estamos vendo o seu navio. Eu falei, não estou num navio, estou num barco a remo. Falou, mas tem mais gente com você? Eu falei, não. Morreram todos os outros? O seu barco, o seu navio afundou? Eu falei, não, eu saí da África remando. Tá tudo bem a bordo? Eu falei, não, tá tudo bem, não preciso de nada. Mas nós não estamos vendo. Eu falei, eu estou aqui há 16 horas da proa de vocês, aqui vocês já estão passando por mim. Nunca conseguiram me ver. Então, assim, era perigoso. Na hora de dormir, amigo? Na hora de dormir era mais fácil do que comandar um barco como o Paraty 2 hoje. Quando eu comando os veleiros modernos que a gente faz hoje, eu posso dormir no máximo 45 minutos 5 vezes por dia. Eu era ignorante. Como é que é? Um veleiro não para nunca. Eu durmo 5 vezes por dia, 45 minutos. É o que você pode dormir. Então você está sempre no estresse de sono. No barquinho a remo, eu ralava que nem um desgraçado, mas à noite eu dormia 8 horas direto, que nem um anjo.
pura inocência, né? Eu não tinha experiência, ignorância completa. Imagina, eu não sabia identificar o nome das baleias. Hoje, se eu falar para minhas filhas, olha uma baleia, elas vão me bater. Pai, qual é a espécie? É macho ou é fêmea? É jubarte, fin, humpback, o que é? Então, assim, eu era ignorante e graças a Deus não aconteceu nada, mas o trânsito hoje é grande. Essa entrevista que eu fiz com você foi em 84, mas eu lembro que eu perguntava assim, como um absolutamente leigo, né? Eu morro de medo de mar desde moleque por causa de tubarão. Entendeu? E eu tenho nos Estados Unidos aqui, tem mar ali, mas eu morro. Aliás, lá em Sunny Isles, na Flórida, minhas netas estavam em Orlando quando lá em Sunny Isles apareceu um tubarão, mas assim, ó, quase no pé da areia ali. E a turma não sai. A gente pensa que é só no filme que é perigoso. Não, lá o nego ficou assustado, umas 300 pessoas em cada, porque tem prédio demais em Sunny Isles lá. Enfim, pintou o tubarão lá, saiu toda a mídia, eu mesmo publiquei no meu Instagram. Mas eu quero saber, daquilo que você me contou em 84, a tua conversa com os teus visitantes, seus companheiros de viagem. Aquelas baleias que apareciam do lado do teu barquinho, os tubarões que apareciam ali, a gaivota. Eu queria que você contasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como é que foi a tua conversa com esses teus amigos de viagem. Foi minha iniciação no mundo das viagens e do mar. Eu falei para você, eu era ignorante, então foram 2 anos construindo o barquinho, ouvindo que eu ia morrer, que não ia dar certo, que era uma loucura, que todo mundo que tinha tentado fazer tinha morrido. E de repente, no final, percebi que a coisa mais simples para fazer era remar. Quando finalmente eu consegui sair de Luderitz, lá na Namíbia, e aí essa experiência com os bichos foi impressionante, porque de repente começaram a aparecer os primeiros tubarões. Naquela época eu não sabia identificar se era branco, se era lixa, se era lambaru, se era corta-garopa. Hoje a gente aprendeu muito e eu ficava assustado pra caramba, morria de medo daquilo. Um mês e meio depois dos primeiros tubarões vinham sempre no crepúsculo, matutino ou vespertino. Sempre quando tinha o crepúsculo. E aí com o tempo eu fui descobrindo que eles eram covardes, na verdade. O tubarão só ataca quem está com medo ou ferido. Nunca vou me esquecer do que você me falou. Eu não lembrava que eu tinha falado isso para você, você que me lembrou agora. Tubarão é covarde, ele ataca quem está assustado e quem está ferido. E eles batiam no barco para ver se era comestível ou não, e ia embora. Só que essas raspadas com a pele áspera deles foram tirando a minha tinta venenosa. E 1 mês e meio depois eu já estava a menos de 1.000 milhas do Brasil, quer dizer, já tinha passado a metade do Atlântico. Aí eu tive um novo problema. Aonde saiu a tinta para não crescer craca no fundo do barco, começou a crescer um negócio chamado lepas, um macarrãozinho com uma conchinha na ponta, e aquilo começou a frear o barco, e aí eu tinha que mergulhar para limpar as lepas, para eu poder aumentar o desempenho. Então, assim, foram experiências impressionantes, né? E você me contou que numa dessas saídas do barco, você ficava numa corda, e de repente a corda escapa, e o mar limpíssimo naquela altura, coisa linda, maravilhosa, e você olhou para baixo, a tua corda foi serpenteando lá pro fundo, super fundo do oceano, e até desaparecer a corda que foi pro infinito. Aí você falou, e agora? Como é que foi a corda? Conta da corda. Eu estava mergulhando, que eu estava com uma máscara, eu estava mergulhando para raspar as benditas cracas lá, para o barco poder andar, porque eu estava ficando desesperado. O barco fica pesado para remar quando tem craca no fundo. E eu tinha uma corda de reserva que eu achei que estava amarrada na minha cintura e por acaso eu puxei ela e de repente eu vi a outra ponta dela descer. E nessa região do Atlântico, a 2.000 milhas de distância, 4, 5 mil quilômetros da terra mais próxima, a 5.000 quilômetros de profundidade, quer dizer, com profundidades abissais, a gente está em água roxa, não é mais a água azul, é água roxa, uma água tão cristalina, a visibilidade chega a 40, 50 metros. A minha cordinha branca foi descendo, eu vi a outra pontinha dela descendo, que nem uma minhoca branca, indo para o fundo, e aquilo me deu a sensação de profundidade e de pequenez. Eu falei, nossa, eu sou uma casquinha boiando nessa lâminazinha aqui em cima. Eu voltei para o barco de medo. Me deu medo ver ela sumindo. Ô Amir, eu não sabia, isso você não me falou da outra vez, essa tinta venenosa, me explica isso. Eu não tinha dinheiro na época e
E hoje, o que mais polui num barco hoje não é o motor, isso é uma falácia dos ambientalistas ignorantes. O que polui hoje, todas as embarcações que ficam permanentemente na água são pintadas, em inglês a gente chama anti-fouling, com uma tinta anti-incrustante, que o pescador chama de tinta venenosa. Essa tinta é para não formar craca. Então você imagina, o Paraty 2, um barco com 700 cavalos de potência, mais 300 metros quadrados de vela. Se começa a formar craca, ele não anda. Ele não anda. Antigamente, a cada 2, 3 anos a gente pintava. Hoje, com aquecimento, com a diminuição de calado, aumento de temperatura da água, essa tinta tem que ser refeita a cada 10 meses, em alguns casos. Na nossa marina em Paraty, tem barcos lá que tem que pintar mais de uma vez por ano. E o problema é que a minha tinta, com as passagens dos tubarões, ela foi saindo, e onde saía cresciam as cracas que estavam estragando a minha viagem. Elas iam me roubar a viagem. Esses tubarões, seus companheiros de viagem, quer dizer que eles davam uma focinhada ali, ou uma cheirada e tal, para ver se aquilo ali era de comer? Ele passa de encontrão só, ele faz um assim. Eu já sabia, porque eu conversei com um remador francês, o Daboville, que tinha atravessado o Atlântico Norte em 80, 4 anos antes da minha travessia, Sei. mas no norte. E ele me contou que não se assuste, porque os bichões vão lá se esfregar em você para saber se dá para comer. Mas na hora, quando você sabe que eu construí o barquinho no Rio de Janeiro... Dá uma raspada, vê que não é de comer, ele vai embora ou fica ciscando ali? Ele passa 2, 3 vezes, viu que não se mexeu, não tem sangue, não tem carne, ele vai embora, não ataca. Agora, Amir, teve algum olho no olho? Como você é que coincidiu? Porque foram muitos e muitos tubarões. Quanto tempo demorou a viagem? Demorou 100 dias e 6 horas. Brincadeira, uma eternidade. Teve o olho no olho, você olhando no olho do tubarão? Como é o olho do tubarão? Como é o olho da baleia? Não teve olho no olho com o tubarão, embora eu tenha, às vezes até eu pegava com a mão na galha dele, na galha dorsal e na galha caudal, só de provocação, porque eles passavam do lado. Do lado, assim, você pegava? Eu pegava só para sentir a pele dele. Falei, desgraçado, você está arrancando a minha tinta, vai embora, safado, miserável. É áspero? É áspero, mas é bonito, é um bicho competente, potente, intimidador, é bonito. Mas o mais bonito, eu acho que foi a experiência da creche das baleias, quando já faltavam menos de 500 milhas. Isso eu lembro, conta pra nós. Uma baleia me assustou muito à noite, ela encostou no barco suavemente, porque não tem vibração, como tem um barco a motor, ou velocidade, como tem um veleiro. Então essa baleia encostou no barquinho e eu fiquei horrorizado, achei que ia morrer. E ela parou do lado e eu me vi refletido, vi o casco branco do meu barco, da minha casinha no meio do Atlântico, refletida no olho dela, aquele pontinho branco. Não é que era eu, era o meu mundo no olho dela. E aí, nossa senhora, eu fiquei muito impressionado. E a maior experiência que a Marina, minha mulher, teve foi quando ela foi exatamente a primeira vez para a Antártica. E uma baleia, também jubarte, também humpback, baleia corcunda, também parou do lado. Ela estava num botinho inflável com outras pessoas, e parou e ela se viu refletida no olho. Nós tivemos, por coincidência, eu nem era casado com ela nessa época, mas experiências semelhantes que marcaram a nossa vida. Mas como é que é essa creche de baleia? Como é que foi isso? Eu não entendi, porque, como eu te disse, eu era muito ignorante. E eu achei, caramba, era um dia de vento forte, mas já liso, ondas grandes, e tinha uns golfinhos estranhos quando as ondas ficavam altas, que não tinham bico. Depois eu percebi que não eram golfinhos, eram filhotes de baleia. Eu falei, mas não é possível, filhotes de baleia sozinhos no meio do Atlântico, eles são pequenos ainda. Depois é que eu aprendi que as baleias saem da Antártica, depois elas acasalam, elas parem na costa da África e elas vão desmamando os filhotes já perto do litoral baiano. E quando eu fiquei em pé no barquinho e olhei em volta, eu percebi que, na verdade, eu estava cercado de um grupo de baleias que eu chamei de creche. Quer dizer, as baleias adultas formavam um círculo para proteger os filhotes no meio desse círculo de orcas, tubarões, essas coisas. E eu estava no meio desse círculo, quer dizer, eu estava dentro da creche e aí eu fiquei com muito medo. Falei, nossa senhora, elas podem se sentir amedrontadas, que tem uma embarcação junto com os filhotes. Mas a beleza de um barco a remo é essa, ele parece por baixo uma baleiazinha. Mas o tubarão, ele dá uma raspada, viu que aquilo não é de comer,
Mas ele dá uma olhada de esgueio assim e vê que tem uma pessoa ali sentada ou em pé, quer dizer, alguém que é vivo e tal. A gente fica imaginando os filmes, eu até te pergunto isso. Em filme, você fica irritado, porque eu tive um tio que foi na Segunda Guerra Mundial, o seu Romildo, lá de Buzambim. Ele via filme da Segunda Guerra, ele ficava, qualquer filme de guerra, ele ficava indignado, porque de todas as imagens de filmes de guerra, 101% tudo mentira. Então, quando você vê filme de tubarão, e está cheio de filme de tubarão, Spielberg fez o Épico e tal, tem muito erro ali, pelo que você sentiu, porque você viveu dentro do mar com esse povo, né? Quer dizer, com as baleias e com os tubarões. É muita invenção ou resvala na realidade? Eu acho que a gente está vivendo uma época onde a informação ela viaja a velocidades tão extraordinárias, Milton, que a gente está assim, se atualizando de uma maneira muito mais inteligente sobre o mundo. Teve um período, nesse período inicial do Spielberg, onde de fato a gente tinha essa sensação do bicho intimidador, tubarões assassinos. Inteligente, pensativo, estrategista. Até aquele mergulhador brasileiro, Lawrence Waba, queria fazer as focas assassinas, leopardo na Antártica. Depois ele mesmo se tornou um cara que nadava, mergulhava e mostrava a beleza de um animal predador, ou sei lá, num ponto mais alto da escala de predação dos animais. Mas no passado, e naqueles anos 80, 90, a gente ainda via esses animais como assim, animais assassinos, e a própria filmografia que a gente tem, né, de gorilas, de monstros, Godzilla. O Rui Castro escreveu um artigo outro dia muito interessante, engraçado, na Folha, comparando o Godzilla, que antes assustava todo mundo, com o Lula, que hoje não assusta mais ninguém, né? E está aí tentando assustar. Então, foi muito interessante, porque eu acho que com o tempo a gente foi... Hoje as minhas filhas vão nadar com um tubarão. Eu vou confessar para você, eu sou da velha guarda e ainda eu morro de medo. Eu morro de medo. Outro dia apareceu um lá em Paraty, a gente ficou assustado. Eu não me sinto à vontade de nadar com eles. O Júlio... Os filmes exageram? Exageraram muito no passado, muito. Tá, e as baleias? A baleia passava perto de você ali e tal, via que não interessou. Porque se ela dá uma rabanada, você voa 500 metros para cima. Eu acho que a baleia nunca intimidou a gente. Assim, a baleia é um animal impressionante que mostra uma escala diferente para a gente, mostra o nosso tamanho e que ao mesmo tempo mostra a fragilidade de um mamífero. Quer dizer, é um momento de delírio máximo quando a gente está na Antártica com as crianças e vê um grupo de baleias. Esse ano a gente teve em janeiro, tive com a Marina, as meninas não foram, e a gente viu muito poucas na região onde a gente estava. Mas cada vez que a gente encontra um grupo, assim, é um momento de êxtase muito grande. É uma grande indústria hoje. Hoje o turismo de observação de baleia, elas estão crescendo em números espetaculares. É num navio, você estava num barquinho. Pois é, mas eu nunca ouvi falar de que elas atacassem o barquinho. Eu fiquei apavorado nesse encontro físico que eu tive, porque ela empurrou meu barquinho, assim, o barquinho vira de lado, entrou água no cockpit. Mas hoje eu sei que jamais aconteceria um ataque hostil. O que me assusta nas baleias são nesses barcos modernos que a gente faz hoje, muito rápidos esses veleiros. Tem centenas, não mais dezenas de casos de naufrágio de veleiros de alta performance ou de regata, que às vezes, sem querer, em velocidade, ele bate numa baleia, machuca a baleia, arranca fora um leme, faz uma via d'água e o barco afunda. Assim que em 70 o casal Morris e Marilyn Bailey, por exemplo, em 1974, eles bateram numa baleia, afundaram em 15 minutos, ficaram 117 dias à deriva num botinho no meio do Pacífico. 2 anos depois, o casal Douglas Robertson também bateram numa baleia com os filhos, ficaram 38 dias à deriva. Então houve muitos casos recentes, mas são casos onde o culpado, no fim das contas, é o ser humano e não a baleia. O Amir Khan Klink, nessa viagem, definida por muita gente como loucura e maioria de coisa de gênio, como é que a tua cabeça conviveu com a palavra morte? Eu estudei pelo menos umas 19 travessias no Atlântico. Não tinha nenhuma travessia do Atlântico Sul, que eu soubesse. Depois eu descobri que houve 3 tentativas da África do Sul para o Brasil, onde os remadores acabaram morrendo. Mas havia muitos que morreram no Atlântico Norte pela mesma razão,
porque o barco capotava. E aí eu comecei a primeiro estudar o problema de fazer um barco estável. Eu tive a opção de trabalhar com um desenho teórico de um projetista naval de uma grande universidade, e eu acho que eu fiz uma coisa que foi muito feliz para o projeto. Eu desconfiei um pouco do conhecimento acadêmico teórico. Eu resolvi conversar com pescadores, com os mestres saveiristas, os mestres dos bastardos e dos botes cearenses que ficam 15 dias no mar sem um único instrumento hoje, nesse momento, sem GPS, sem luz, sem nada. E eles têm um conhecimento que nenhum professor de engenharia naval da USP tem. Eles projetam um barco não é só para navegar, eles projetam um barco para não navegar. Porque quando eles estão pescando, ancorados em alto mar, eles estão não navegando. E foi aí que eu percebi que um barco a remo é um barco que tem que ser desenhado para ser eficiente navegando, porque você rema com a força do seu corpo, pernas e braços, e tem que ser eficiente para não navegar, que é o tempo em que você está dormindo. Metade do tempo eu não estou remando, eu estou à deriva. E muitos barcos fracassaram porque foram desenhos super eficientes para navegar em alta performance, e os projetistas esqueciam que um barco a remo fica à deriva no mar. É que nem se pedir para um italiano projetar uma Ferrari para você passar o fim de semana dentro dela fazendo piquenique, churrasco e dormindo e não andando. Um engenheiro de automobilismo não consegue projetar um avião para não voar, mas no mar a gente tem que projetar um barco para não navegar. E com os anos essa história do não fazer foi me ensinando muito. Eu descobri que um legado que a gente deixa não é das obras que a gente faz, é das coisas que ficam para trás e que inspiram o que a gente fez. E um legado também é feito não do que a gente faz, mas daquilo que a gente não faz. O legado que eu fiz e que eu deixo para as minhas filhas é das coisas que eu não fiz. Você não quis saber do percentual de possibilidade que você tinha de morrer? Tinha um percentual elevado, mas se eu fizesse um barco que não capotasse, um barco que fosse pensado para ficar à deriva, a viagem daria certo. E eu fui muito feliz no projeto. Simate, qual o telefone do nosso WhatsApp? Porque as melhores perguntas não são do entrevistador, são do povo. Por favor, dá o número e em seguida eu passo a bola para você. Enquanto você dá o número, qual é? É 11 99904 8756. Repetindo, 11 99904 8756. Mais uma vez. 11, né, de São Paulo, 99904 8756. Quem quiser mandar perguntas pro Amir aqui. A noite do Amir Kanklink. E você remava quantas horas? Mas, gente, sem GPS, sem nada. Você remava quantas horas por dia? E qual era o teu referencial? A estrela? Eu tive que aprender a fazer navegação astronômica. Comecei a gostar mais de navegar pelo Sol, pela passagem meridiana, do que pelas estrelas. As contas de trigonometria esférica são mais simples. Naquela época não tinha computador. Eu usava uma calculadora Tamaia, um sextante e um cronômetro que era um reloginho Cássio. Imagina, eu trabalhei 2 anos para a Rolex na Suíça. Eu falei, eu lamento, adoro a Rolex, não sei o quê, mas eu não vou tirar o meu Cássio. E calçando o Lecoq esportivo que eu te arrumei. Então era difícil. E aí eu resolvi adotar um horário fixo. Eu ficava 10 horas por dia nos remos para fazer no mínimo 8 horas líquidas de trabalho. E eu não fui atualizando. À medida que você avança para o oeste, você vai mudando de fuso horário. Então eu resolvi manter a hora internacional de Greenwich, a hora UTC. E o que aconteceu é que aos poucos, no começo, meu café da manhã era às 5 da manhã, mas no final da viagem, vários fusos horários depois, chegando perto da Bahia, o meu café da manhã era às 11 da noite. O que era que você comia? Peixe? Não, eu tinha uma dieta maravilhosa feita. Mas você não pegava uns peixinhos ali do lado? Nunca peguei. Eu peguei sem querer, porque todo dia amanhecia, o cockpitzinho estava cheio de peixes voadores. Vários peixes voadores cuja morte eu lastimava, mas também eles eram alimento para os tubarões pararem de me encher o saco, para os dourados continuarem me acompanhando. Quer dizer, na verdade eu não atravessei sozinho. Eu tinha um séquito de seguidores, alguns que incomodavam, alguns que tinha um dourado que me acompanhou mais de 90 dias da viagem, um dourado, Dorado Corifin, né, em francês. Ficou amigo dele? Ele tinha ele acho que tinha sofrido um ataque de tubarão. Eu consegui identificar ele porque ele tinha uma cicatriz terrível nas costas. E ele acompanhava a centímetros da ponta do remo. Eu dava, não sei, 3.000 remadas todos os dias. E ele ficava assim a 5. Quando eu levantava o remo no ar, ele ficava embaixo do remo. Eu poderia dar uma socada nele
e fazer um sashimi. Mas nunca me ocorreu porque ele virou uma espécie de companheiro, assim, de... Vamos à pergunta do povo, mas escuta, falando de Lecoq Sportif, é uma marca que marcou época no mundo, né? Francesa, um galo esportivo, e eu trabalhei para essa empresa no começo da minha vida como publicitário, com Manuel Garcia, que tinha um filho chamado Pelaio. E nossa conversa aqui na Rádio Bandeirantes, antes de entrar no ar, eu estava falando com o Dr. Sveiter, e você me disse que o meu amigo Manuel Garcia, que morreu, tinha sede aqui na escritório dele, era na Pedroso de Moraes, depois foi lá para o Brooklyn. Quer dizer que morreu o Manuel Garcia? Ele morreu na nossa Marina até. Ele virou residente da Marina. Depois que eu montei a Marina, cresceu e ficou bacana, não sei o quê. Ele abandonou a vida corporativa dele, de executivo, e virou um caiçara espanhol, uma pessoa da mais, assim, contagiante alegria que eu conheci. Eu tinha um filho chamado Pelaio, tinha uma menina também. Chamava La Paloma, que era o nome do barco dele. Tá vendo? E ele me dizia, Milton Neves, vocês ficam falando aí no rádio, na televisão, do esporte de Giron. Eu sou de Giron, mas não é Giron, é Chichon. Eu nunca vou esquecer. Ele era galego. Então vamos ver o que o povo pergunta a você, porque eu tenho certeza que o povo vai te fazer perguntas 1000 vezes melhores que as minhas, mas eu estou aqui com um livro que eu vou mostrar hoje no terceiro tempo da Band, Amir, Não Há Tempo a Perder. Amir Klink, em depoimento a Isa Pessoa. Pois não, ô Chimate. Milton, só antes informando, o Campeonato Brasileiro, finalzinho de primeiro tempo, segue Grêmio 0, Atlético Paranaense 0. Com esse resultado, Corinthians diminui um pouquinho a vantagem, 7 pontos em relação ao Grêmio. O Grêmio tem que criar vergonha na cara e ganhar esse jogo aí, depois que o Corinthians perdeu ontem. Vamos lá. E jogando em casa. Agora, perguntas pro Amir. Dois ouvintes aqui mandaram a mesma pergunta. O Ednelson, do Morumbi, e também o Marco Antônio de la Silva, de São Caetano do Sul. Como é lidar com a solidão? Era a minha curiosidade, assim, em Paraty eu vi muitos barcos de navegadores franceses que estavam viajando pelo mundo em solitário. Eu achei aquilo fascinante. E eu queria fazer a travessia com o Herman, meu colega do Remo, na USP, que trabalhava no Banco do Brasil, não sei o quê. Mas ele tinha uma noiva chata, Angélica, e um dia ela falou, não, com meu noivo não sei o quê. Eu falei, pronto, já resolvi esse problema, tá resolvido, eu vou sozinho. E acho que foi uma ideia muito feliz ter feito a viagem sozinho. Depois eu me tornaria um velejador em solitário. E a experiência de estar sozinho no meio do Atlântico, eu sempre me perguntava o que vai acontecer o dia que eu estiver exatamente no meio do Atlântico Sul. Vai ser o dia onde eu estarei mais distante do mundo na minha vida. E o dia em que eu estava era uma noite linda, com mar liso. E eu tinha terminado minhas 12 horas no Remo, estava feliz, tinha passado uma baleia linda de morrer, os dourados estavam parados em volta, as estrelas, o céu claro, uma casquinha de lua, eu olhei para cima, aquela imensidão, e aí eu pensei, caramba, eu nunca tive tão próximo dos amigos dos dois lados do Atlântico como hoje. É a única vez na minha vida em que eu vou estar à mesma distância dos dois lados do Atlântico. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu acho que essa é a beleza de ser protagonista e não de simplesmente ficar delirando, sonhando, não sei o quê. Então, quando você passa pela experiência, você tem uma visão diferente. Olha, eu tenho aqui um colega que é um grande atravessador, não de oceano, mas de corgo, lá no interior de Minas Gerais. Mas antes, quero ir o povo falando, perguntando em viva voz para Amir Klink, por favor, aí no WhatsApp. Vou separar alguns áudios aqui, Milton, mas tem uma pergunta aqui, ó. Amir, você já viu Sereia e você acredita? Pois num programa de um canal sério passou um documentário a respeito. Campos lá de Santos. Não. A única sereia que eu vi é a Marina, minha mulher. Vai, põe povo para perguntar de viva voz. Espera aí que eu vou pegar aqui, Milton. Vamos lá, não escutei, hein? Não vai mal. Aqui, assunto sério desse, delicioso, só tem gente que não vai corintianar aí, não vai xingar ninguém. Vamos lá. Bom dia, aqui é Maurício Martins, de São Bernardo do Campo. Eu não tenho nenhuma pergunta para o Amir Klink. Todas as perguntas que eu tinha foram respondidas no livro 100 Dias Entre Céu e Mar. Nossa. Aquele livro é muito inspirador, muitas lições a serem tiradas ali, e todas as entrevistas que eu vi do Amir foram maravilhosas. Ele tem muito a dizer, esse homem. Meus parabéns. Ele deu o nome dele? Obrigado, esqueceu o nome. Esqueci o seu nome. Tá vendo? Final 9733. Tá, só mais uma antes de Cláudio Scafes Aidan. Vamos lá.
Olá, muito bom dia a toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Nossa, a voz do Almir é igualzinha a voz do Cuca. Meu Deus do céu, parabéns pela experiência. Forte abraço. China de Diadema. Aliás, você tem time? Não, eu tenho um defeito com o brasileiro, não consigo gostar de futebol, eu acho Mas chato. Nenhum. A Marina é santista de coração, minha mulher pediu para falar para você que ela é super... Ontem a gente estava fazendo uma palestra lá na Lupo, lá em Araraquara, e ela falou, fala pro Milton que eu sou santista. Abraço pra dona Lidiane, querida. As minhas meias, por acaso, eram Lupo, né? Então, a Marina falou, ela é super santista, mas eu não, assim, eu acho impressionante a história de um esporte que movimenta tantas multidões com tanta emoção. Isso eu acho esporte, mas eu acho fabuloso, mas eu não entendo bulhufas de futebol, lamento. Eu trabalhei para a Lupa 12 anos. Vamos, a princípio, mais uma última pergunta antes da Hernani, depois mais umas 30 perguntas aí do WhatsApp. Impressionante a quantidade de mensagens, viu, Milton? Muita mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 11999048756. Vamos lá. Bom dia a vocês da Rádio Bandeirantes, Milton, Simati e Amir. Eu queria saber, pergunta a ele como que ele fazia com tempestade, se ele passou por isso no mar. Se ele já falou isso, eu não ouvi, eu tava fora. Obrigado. Eduanir de Santo André. Olha, a parte complicada da travessia remo, como eu disse, eu tinha muito pouca experiência, não era velejador, não era sócio de clube. A minha mulher foi velejadora desde pequenininha, foi amiga do Shire, dos Grael, não sei o quê. Então, assim, quando o barco ficou pronto, atrasou. Eu queria sair no verão da África, da Namíbia, para chegar na Bahia no outono, e no final o barco foi preso, eu tive 1 bilhão de problemas burocráticos, tinha uma namorada de São Paulo, briguei no último dia, roubei o carro do meu pai para ir para Santos, consegui na última hora ir para Santos, saímos com o carro, tinha uma mendiga fazendo cocô no meio da rua, na entrada lá da Ricardo Jafé, o carro teve que parar para ela terminar, na nossa frente o farol, às 3 horas da manhã, eu falei, meu Deus, é um sinal, será que vai dar uma encrenca nesse... Então, quando eu saí tarde, saí na época tempestuosa do Atlântico Sul. Então, em 100 dias, eu tive quase 32 tempestades importantes, com ventos acima de 45 nós. Era apavorante, assim, porque o barco é pequenininho. Mas aí eu percebi, quando eu fui para a África de navio, levar o barquinho no container para começar a viagem, tinha um cara que já tinha mais de 90 voltas ao mundo. Era tripulante do Santiago del Estero, um navio que levou o meu container para lá. E ele falou, filho, a gente pegou uma tempestade feia e eu estava assustado no navio. E eu perguntei para ele, falei, o que o senhor acha? Como se comportaria um barquinho de 5,90 metros por 1,5 metros? Ele falou, filho, eu sei que é assustador, mas essa montanha de aço aqui, de 150 metros, sofre muito mais do que um barquinho que navega como uma rolha, como uma lâmpada flutuante, subindo e descendo as ondas. E foi o que aconteceu. Nas tempestades, para responder a sua pergunta, eu subia e descia aquelas ondas, apavorado, mas de fato ele não havia um embate contra o mar. Havia apenas essa experiência alucinante de subir e descer nas cristas. E eu acho que isso foi uma experiência... Ô Zaidan, perdoe só para não perder o gancho, com todo respeito à moça que estava fazendo na Ricardo Jafé lá, fazendo cocô. Como é que você fazia isso, xixi e cocô, no teu barquinho? Por incrível que pareça, do mesmo modo que a mendiga estava fazendo no meio da rua, que olhou com um olhar fulminante. Eu fiquei muito impressionado com o olhar dessa mulher. Porque eu descia a Luiz Góes na época para pegar Ricardo Jafé. A última quadra naqueles anos era interrompida, então a gente tinha que pegar uma ruazinha residencial do lado estreitinha, carrinho parado dos dois lados. Ela fechou a rua e me olhou assim de costas, com a bunda, a calça baixada. Ela olhou com um olhar poderoso assim. Eu falei, meu Deus do céu. Um mês depois eu estava fazendo a mesma coisa na borda do barco. Eu sentava na borda do barco, esse era o banheiro. Aliás, as crianças lá da Lupo ontem, a primeira coisa que eles queriam saber é como é que você fazia cocô no barco. Ô, Merklink, bom dia, né? Bom, agora é a competência com a inteligência com a competência. Zaidan e Amir. Ô, Merklink, até a minha mulher que pediu para te fazer essa pergunta, você falou aí desses momentos em que a morte é uma possibilidade muito grande, né? Você solitário
principalmente no Atlântico Sul, e aquelas correntes absurdamente fortes, encontro de correntes, né? Você viveu tudo isso, baleias passando, e a morte é uma possibilidade sempre muito forte, é como alguém que corre a 300 por hora numa pista de Fórmula 1. E ela perguntou se em algum momento, na solidão, você mudou sua relação com Deus, teve alguma experiência especial nesse sentido? Eu pertenço a uma família super religiosa, assim, e eu tenho uma relação com Deus um pouco polêmica em casa. Eu não acredito, eu acho que Deus tem tantas coisas mais importantes para resolver do que acudir navegadores irresponsáveis em lugares remotos. Assim, eu nunca contei muito com Deus. Eu falo em Deus, por exemplo, quando eu iniciei a minha primeira viagem de volta ao mundo, era uma viagem que até hoje ninguém fez. Era uma viagem difícil, eu ia sair de uma ilha na Antártica e voltar para a mesma ilha. E houve um fato que me marcou muito, que foi uma senhorinha alemã que morava num veleirinho com o marido dela há 30 anos. Ela soltou a última amarra do meu barco antes de eu começar a volta. E ela achou estranho, porque eu estava saindo da Antártica em novembro. Ela falou: Amir, por que você está indo embora da Antártica em novembro? Novembro é o tempo de chegar aqui. Para onde você vai? E eu brinquei com ela, falei: você está muito velha, Redel, você não vai entender, você não sabe para onde eu vou. Aí ela olhou para mim, e é um gesto importante, porque quem solta a última amarra de um barco é quem manda a gente para Deus. Por coincidência, depois de 88 dias e 6 horas, eu voltei pelo outro lado dessa ilha, e quem tomou a mesma amarra, quem me tomou de volta de Deus, foi a dona Redel. E ela falou: eu sei para onde você está indo, você está vindo para cá. Foi a única pessoa que percebeu que eu ia fazer uma volta ao mundo sem escalas e que eu ia voltar. E por sorte ela acabou me tomando de Deus. Então, assim, eu penso nessas horas em que a gente tem alguma coisa para dividir, mas eu acho muita hipocrisia você lembrar de Deus quando o mundo está despencando e você está pedindo ajuda. Não, eu acho que a gente tem que lembrar de Deus para dividir as coisas boas que a gente tem, não para pedir socorro. Tá aí, você respondeu para a Valéria, para minha mulher. Agora, uma pergunta minha: você sempre se negou a aceitar rótulo de aventureiro. Você falou: não sou um aventureiro, eu planejo tudo que eu faço, né? Não é planejar assim, é que eu gosto muito do que eu faço. Sim. Eu tenho mais de 40 viagens para a Antártica. Eu estava falando sobre o legado, sobre o que a gente não faz. Eu não naufraguei, eu não roubei, eu não matei ninguém, eu não machuquei ninguém, eu nunca machuquei ninguém. Então, eu gosto das coisas que não aconteceram. Então, eu nado muito mal, eu sou muito ruim para nadar, por isso que eu faço barcos bem caprichadinhos. Mas é planejamento. Agora, tem muito planejamento, mas não é só planejamento. Claro. Agora, acho que é uma atitude, assim, é um privilégio navegar andar num veículo que você construiu, porque você é o cara mais habilitado para consertar ele. Então, eu sei tudo que acontece nos barcos que eu construí, eu sei como resolver os problemas, e isso ajuda bastante. Agora, é inevitável que haja aventuras, né? É inevitável. A gente tem em São Paulo. Claro, não, mas a lição... Eu ando de moto o tempo inteiro em São Paulo, de bicicleta, é uma baita aventura. Sim, é uma aventura, mas evidentemente que lidar com a natureza é sempre algo especial, ainda mais o mar, né? O mar ele continua misterioso, né? Sempre será, Sempre será. Agora, eu me lembro que você falou certa vez sobre um encontro, não sei se foi inesperado, se você estava dormindo, com uma baleia, que ela estava muito próxima. Qual foi, assim, porque a baleia, se o mar é especial, ela é especialíssima, né? Ela é única. Aliás, tem sido vítima e continua sendo vítima dessas caças pseudocientíficas e tal. Mas como é que foi esse encontro mais inusitado com uma baleia? Eu tive vários encontros que foram maravilhosos, enquanto elas não me encostaram. Até esse encontro que eu comentei com o Milton, onde uma baleia a menos de 200 milhas do Brasil, aí hoje muito mais, né? As jubartes estão chegando na Bahia e as baleias francas hoje estão chegando ali na região de Imbituba. A migração aumentando muito. Santa Catarina. Santa Catarina, exatamente. Hoje já tem uma indústria turística de whale watching, né? De observação de baleias. Mas quando a danada encostou no barco e me empurrou, eu senti pavor, puro pavor. Não tenho vergonha de dizer que eu tenho medo.
puro pavor. Eu senti tanto pavor que eu tranquei o barquinho para se virar se ele não afundar, e foi a única vez que eu inflei um botinho minúsculo, de 1,20 m, um botinho inflável para abandono do barquinho a remo. A única vez que em 100 dias que eu inflei o botinho foi essa noite. Fiquei agarrado com ele embaixo do braço, esperando. Eu sou encafifado com o olho da baleia. Por causa do filme Moby Dick, com Gregory Peck, deram um close na cara da baleia e a baleia estava olhando para ele assim, porque eles eram inimigos, um estava caçando o outro. E ele sem uma perna, e a baleia dá uma olhada para ele assim, dizendo, vendo? Te peguei. Eu quero saber se deu para ver o olho da baleia. Porque o olho do tubarão é um olho morto, né? O olho da baleia é um globo ocular. O tubarão só começa a movimentar o olho quando ele sente o sangue. Né? Não é assim que você me contou? Quando ele morde... Quando ele morde, ele fecha, ele tem uma membrana protetora. Então, e fala do olho da baleia. A baleia, a jubarte, é uma baleia que ela tem aquelas nadadeiras longas, meio esbranquiçadas, então é mais fácil de ver ela no fundo. E ela tem no corpo um número espetacular de cracas, são umas formações que parecem ostras ou cracas, e o olho dela é um globo ocular grande, e a pálpebra dela é como uma pálpebra de um homem velho, ela é cheia de rugas. Então, assim, o olhar dela é um olhar doce, um olhar do bem, não é um olhar intimidador, né? Você nunca vê os dois olhos também, porque tem um olho de cada lado. Você só está de um lado dela, que acho que foi a visão que a Marina teve na Baía Margarida, na Antártica, que marcou tanto a vida dela, e talvez por causa desse olhar que a gente acabou se conhecendo, porque ela um dia leu que eu tinha visto o olho de uma baleia. E aí, o povo agora? Tem mensagens aqui, aliás, Manuel Zaidan te mandando um abraço, escutando lá em Minas Gerais. Uma mensagem aqui de áudio. Vamos lá, Milton? Vamos. Amir, bom dia, Milton Neves. A entrevista muito bacana. Amir, é o seguinte, você, nas suas andanças, singrando esses mares, você já viu costa mais bonita do que a costa brasileira? É de Valmir e Campinas, São Paulo. Bela pergunta. Bonita pergunta, Zaidan. É impressionante como a gente valoriza pouco o nosso litoral. É muito triste que a gente não tenha no Brasil essa cultura de planos diretores nas cidades para evitar ocupação irregular. Quando a gente anda por vários trechos do litoral brasileiro e a gente vê a ocupação desregrada, quando a gente vê o que a gente faz com os rios que desaguam no mar, a gente tem várias bacias hidrográficas importantes que desaguam no mar depois de atravessar todo o país, o que é muito raro no planeta. Por isso que eu fico muito feliz com a atividade que eu tenho hoje. Na verdade, a nossa atividade de administrar embarcações de terceiros é uma atividade que contamina as pessoas com essa preocupação em relação ao que a gente pode fazer com o mar. Hoje, uma atividade como a nossa, 300 barcos, cada uma das pessoas nesses 300 barcos é um fiscal, é alguém que tem um apreço profundo, um respeito profundo pelo mar, pela nossa costa. Nós temos, não só como ativo náutico, o litoral brasileiro, mas a gente tem essas bacias hidrográficas. É muito triste quando a gente vê o que está acontecendo hoje na bacia amazônica. Você não pode mais se deslocar de barco porque existe o risco de ser assaltado em todos os lugares. Você não pode andar, gente local, os ribeirinhos locais que saíam para namorar, não podem mais namorar numa canoinha no Rio Negro, no Solimões, porque eles vão ser assaltados. Quem tem um empurrador que está levando lá 70 carretas com riqueza do país para cima e para baixo, exportando da zona... Não consegue mais transportar sem preocupação, sem armamento pesado, porque tem assalto. Então a gente tem que reverter isso. Nós estamos vivendo uma realidade de guerra. O Brasil virou um país onde se mata muito. Nenhum brasileiro sabe dirigir. Eu sei que você é da área automobilística. Está se referindo a Marcos Micheletti, a gente mata 50, 60 mil pessoas por ano no trânsito. É muita coisa. 50, 60 mil em assassinatos. Hoje tinha um dado na Folha sobre 10 estupros coletivos por dia no Brasil. O que é isso? Mas nenhuma guerra tem isso. Então, eu acho que a gente tem que valorizar as nossas belezas e transformar elas numa riqueza positiva. A gente tem que construir uma economia circular, como a Marina tem falado nas palestras dela, uma economia onde o resíduo de cada processo seja o combustível do processo seguinte, e não onde a gente dependa da reciclagem para corrigir os erros que a gente pratica todo dia.
O Amir se referiu ao Marcos, é o Marcos Micheletti, irmão de Rogério Micheletti, com o qual trabalhei tanto tempo aqui na Bandeirantes. Ele que é meu editor de esporte a motor no portal terceirotempo.com.br, e o teu assessor de imprensa que está te acompanhando, como é que chama? É o Zé Inácio. O Zé Inácio. O Zé Inácio é um amigo só de comer ostra. Eu tenho um intervalo, o Vanderlei Camargo tá chamando aqui para um intervalo comercial, nosso diretor comercial, mas só para não perder a oportunidade, já, Zé Dan, você faz umas 5, 6 perguntas para ele. A tua paixão hoje é ostra? Gastronômica, eu adoro. Assim, aliás, Santa Catarina, que vivia uma penúria, a vida dos ribeirinhos lá foi empobrecendo com o tempo, descobriu um ativo econômico maravilhoso, a região de Ribeirão da Ilha, hoje é o maior polo produtor de ostra do Brasil. Eu adoro ostras, mas eu adoro mais as ostras de Canané, que é a ostra brasileira. Mas a ostra é gostosa por ser gostosa ou para também outras coisas? Não preciso dessas coisas, não. Não, mas quem come ostra faz bem, não? Não sei, a Marina gosta, viu? Porque o Ulisses Costa só toma Solevari, entendeu? Então eu preciso chamar um intervalo e vamos tomar um Gerovital, que não é para isso, Gerovital é para fortalecimento físico e tal, com água mineral Bioleve e água pura. E nós voltamos já com uma das figuras mais queridas do Brasil. Até já. Vamos voltar aqui. Você tem uma coisa para falar, Marcos Micheletti, meu fiel escudeiro, por favor. Bom dia, Milton Neves. Obrigado por ter trazido o Amir. Um prazer. Bom dia, Milton. Bom dia, Zaidan. Olá, Micheletti. Em especial ao Amir Klink. No último dia 9, Milton, eu estive ali do lado da redação do portal Terceiro Tempo, com o pessoal do Sarau conversar lá na livraria Martins Fontes, e pude ver pela primeira vez pessoalmente o Amir, né? E eu li todos os livros do Amir Klink e aproveitei para escrever uma crônica sobre o Amir, mas eu queria ler dois últimos parágrafos dessa crônica para homenagear o Amir aqui. Todo mundo sabe da minha paixão por automobilismo, mas eu acho que o maior ídolo que eu tenho é o Amir Klink. Nenhum piloto de carros lidou tão bem com adversidades hídricas quanto o navegador Amir Klink, que veio da África até o Brasil enfrentando ondas de mais de 15 metros. E para quem acha que um navegador não possa trazer lições para quem vive em uma cidade, as experiências de suas viagens podem se encaixar perfeitamente para quem vive só, por exemplo. Afinal, ele precisava fazer absolutamente tudo, desde derreter neve para a água do barco, do banho e cozinhar, até produzir a energia para poder falar no rádio sem uma diarista. E quando fiquei ao seu lado, depois da palestra, fazendo fotos dele em sua sessão de autógrafos para a matéria que publiquei no portal Terceiro Tempo, confirmei algo que desconfiava, o sentimento de gratidão de seus leitores. Ouvi frases como: "Obrigado, você mudou minha vida, hoje sou velejador por sua causa", ou "Comecei a andar de bicicleta pelo mundo por sua influência". Diferente dos descartáveis influenciadores digitais que circulam por aí, gente que tem um séquito de aparvalhados com suas peripécias, Amir cativa seus leitores sem estardalhaço, de forma tranquila como as águas da praia de sua Jurumirim, em Paraty. Gente que prefere usar os dedos para virar calmamente as folhas de um livro, ao invés de usá-los de forma nervosa na tela de um celular. É isso aí, Amir. Essa é a minha homenagem para você. Eu tive a oportunidade de vê-lo há muitos anos atrás. Fiquei com medo, uma vergonha de te cumprimentar lá em 1987, provavelmente. E hoje eu tenho esse prazer enorme de estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. Prazer estar com você aí. Bonito texto. Muito bom. Puxa vida. Ele ficou emocionado, olha, e isso aí você vai guardar, mas o senhor não guardou o telex que eu te mandei em 84, né? Puxa vida, Milton, deve estar no arquivo morto nosso. Você mandou logo depois da travessia um telex com um texto tão espetacular, assim, foi o maior troféu que eu tive na vida até hoje. Até hoje. Eu nunca recebi uma carta tão bacana, assim, que eu teria orgulho de mostrar para as Você sabe que eu já ouvi o Milton falar várias vezes sobre essa entrevista de 84, porque é algo muito especial e eu vejo as manifestações aqui. Mudou minha vida. O Milton falou aí. Eu estava emplacando o Terceiro Tempo em 84, o Fernando Vieira de Mello falava: tem testemunha aí. Ó, igual esse, não teve, não tem, não vai ter. E não é só futebol, depois dessa do Amir.
Fernando Luiz Vieira de Melo, que está no céu, nome de túnel, nunca vou esquecer. E esse hall certo, Ney Gonçalves Dias. Certo, Narciso James. Esse hall de ouvintes que o Milton citou, e há tantos outros aqui, e até uma pergunta sobre o assunto que a gente estava conversando fora do ar, Amir, sobre a Antártida. O Milton há pouco falava aí sobre mudança climática, né? E você é um observador especial a respeito do que acontece ali. Então, o Emerson Tchalian, Francine Vieira, o Adilson Meneghetti, o Lélio Cipriani. E o Milton até citou o Muzak. Aí ele fala de uma queda no mar congelante ali do Polo Sul. Eu até te perguntei quantas vezes você foi na Antártida. Quantas foram, Amir? Foram mais de 40. Mais de 40. E hoje são 3 grandes correntes aí, né? Os que dizem que há um aquecimento global, em grande parte provocado pelo homem. Os que dizem que há um esfriamento global, estou falando de cientistas, né? Não é discussão de internet, cientistas que dizem que há um esfriamento. E até um deles diz, olha, eu gostaria que houvesse um aquecimento, mas está havendo um esfriamento. E aqueles que dizem, não, há um aquecimento, porém a influência do homem é irrelevante. Isso aconteceria com ou sem o homem. Você como observador, em 40 idas à Antártida, e acho que os 2 polos são as grandes referências para responder essa pergunta. O que você pode dizer sobre isso? Que mudanças você percebe? Eu acho que o meu histórico é completamente insignificante, porque eu tenho 30 e poucos anos de viagens para lá, 40 talvez, e como seres humanos a gente tem menos de 200 anos de observação, é muito pouco tempo para poder afirmar se há uma influência importante do ser humano ou não. O que me marcou muito de 10, 15 anos para cá, eu vou para lá há mais de 30 anos, é que, por exemplo, quando eu invernei lá sozinho, fiquei lá 14 meses sozinho, eu andava pelado num dia de sol sem vento, ficava um dia trabalhando do lado de fora, sem camisa, tem essas coisas na Antártica. Esse ano eu fiquei pelado, aí eu estava junto com o pessoal da Marinha. Fui para um lugar escondido, um dia lindo. Naquela época eu ficava o dia inteiro, nunca passei creme protetor. Hoje, se você fica 1 hora exposto no sol, você vai parar num hospital, se houver algum. Ou seja... 1 hora, meu? Hoje um equipamento, uma correia, por exemplo, de polipropileno, que parece com poliéster, que é resistente ao UV, mas não é. Se você deixar exposta lá, em questão de semanas, em 10, 12 semanas, ela vira pó. E antes? E antes não acontecia isso, durava 5, 6 anos. Então, os equipamentos que a gente deixava de emergência lá em polipropileno, a gente voltava 5, 6 anos depois e encontrava ainda utilizáveis. Então, há uma alteração que é muito preocupante. Não sei dizer até quanto o ser humano é responsável por isso, mas, por exemplo, quando houve alteração dos gases CFC, a gente gosta de dar notícia ruim e não dar notícia boa. Houve uma redução da ação ultravioleta, ou seja, houve uma espécie de reversão no processo lá chamado buraco de ozônio. Escuta aqui, os cientistas estão dizendo aí, porque o homem, o ser humano, fuça tanto na natureza, que vai derreter tudo lá em cima, a calota polar, que chama, né? Não é isso? A calota polar são essas camadas de gelo nos polos. Então, que aí o mar vai subir 4 metros. Então, as ruas vão virar mar e a água vai entrar também nos estacionamentos dos prédios que estão em roda do mar no mundo inteiro, entendeu? Então, vai afogar todo mundo, os prédios vão... Então, o que pode realmente acontecer? Eu sei que é um professor na matéria. Eu adoraria viver para ver isso, Milton Neves. Adoraria, porque se subir 4 metros eu ia passear em Ipanema, lá ia no 3º andar, ia dar um mergulho entre os prédios, ia passear com a minha canoinha. Eu adoraria ver o mar com 4 metros a mais. O fato é que isso vai acontecer numa escala de tempo tão estendida que até lá a gente vai ter se adaptado para isso. Então acho que há muito exagero, há muita ficção, há muita avaliação incorreta em relação ao que pode acontecer. O que eu acho importante é que, de fato, hoje o mundo tem tantos problemas na esfera social, conflitos religiosos, problemas de distribuição de renda, de miséria, que em muitos casos os problemas ambientais ficam para segundo plano. E a grande diferença que a gente vive hoje, de 2 décadas para cá, é que a questão ambiental não é mais uma questão acessória, é uma questão vital para a sobrevivência, para o bem-estar do homem no mundo. A gente não tem espaço na nossa bolinha onde a gente mora
para manter o ritmo de consumo que tem, por exemplo, um cidadão americano, para todos os habitantes do planeta. Não dá. Se der o mesmo padrão de consumo de um americano para cada hindu, para cada um dos 1 bilhão e 250 milhões de hindus, não há espaço suficiente. Ou seja, a gente vai ter que aprender a viver com menos. E abrir mão do que a gente tem é um grande desafio. Meu grande sonho é esse, é viver melhor com menos. Aliás, eu quero viver com nada. Eu já falei, não quero deixar absolutamente nada para as minhas filhas. Nada do que eu tenho, nada. Nenhuma casa, nenhum imóvel, nenhuma empresa, nenhum veículo. Nada. O que eu estou deixando, nada vale mais. Estou deixando uma história autêntica delas. E elas perceberam isso. Elas falaram, papai, a gente não quer ter nada, não queremos ter casa nem carro. A gente só quer poder continuar viajando. E elas estão grandes agora. A gente vai de carro para Ushuaia todo ano 2 vezes. É linda a viagem. Elas entenderam para Ushuaia. São 7 mil quilômetros para ir e 8 mil para voltar. Eu vou pela Ruta 3, pelo Atlântico e volto pela Cordilheira. Elas têm hoje 17, 19 anos. As meninas dessa idade não gostam de viajar com papai e mamãe, não sei, mas elas adoram, porque elas sentem a extensão geográfica, elas conhecem a história do extermínio dos povos nativos, autóctones do sul da Patagônia, que ninguém fala isso. Os argentinos e chilenos são covardes e escondem que eles exterminaram os Onas, Yaganas, Alacalufes, Selknam de uma maneira absurda, os primeiros extermínios trabalhistas dos trabalhadores na Patagônia, quer dizer, a história geológica, os incêndios nas florestas do Chile que se consumiram. Agora a gente teve no Parque Torres del Paine, tem gente de Israel há muitos anos lá procurando um lugar isento no mundo no caso de um evento nuclear que contamine todo o planeta. Qual é o lugar mais pristino para você começar uma nova nação? É a Patagônia, o extremo sul da Patagônia e terra do fogo. Bom, um menino, coitadinho, israelense, fez uma besteirinha, deixou o fogo do fogareiro escapulir, deu uma fogueira de meses, extinguiram-se todas as árvores do parque de Torres del Paine. Então, poder mostrar fisicamente o mundo, eu acho que é um grande privilégio, poder deixar uma experiência do que você vive, não simplesmente daquilo que você compra no shopping, eu acho muito mais legal, e é legal quando... E os navios frigoríficos contra a baleia e contra o atum? Bom, hoje tem um problema não é só do atum, tem várias espécies que são pescadas de maneira preocupante, porque, por exemplo, no Mediterrâneo há um controle. Primeiro houve o controle para não se pescar com os cercos, o Dolphin Free Fishing, mas hoje nós temos outros problemas, porque, por exemplo, no Atlântico Sul a gente carece de dados. O Brasil não investiu, a gente não sabe qual é o nosso estoque de pescado, qual é o nosso estoque, qual é a população real hoje de cetáceos, por exemplo, de grandes mamíferos marinhos, e eu acho que esse é um campo onde a gente tem que evoluir muito na pesquisa, na cultura. O Milton, você me perguntou agora sobre a importância do trabalho brasileiro na Antártica. É muito importante. É um trabalho que é visto como uma operação militar mas eu fiquei muito impressionado esse ano. A gente foi com o apoio da Marinha para lá. E a Marinha tem uma mais cristalina consciência de que ela está a serviço da ciência, a Marinha brasileira. Não é o caso, por exemplo, da Marinha Britânica. A Marinha Britânica mantém investimentos, o British Antarctic Survey, por uma outra razão. Eles estão preocupados com 2041 porque eles têm interesse em explorar minério lá. O dia que for viável você tirar petróleo num lugar onde um iceberg arranca fora ilhas, e o que não fará com plataformas, eu acho que nesse dia não haverá mais um ser vivo sobre o outro na Terra. Então, assim, tem muita ciência lá que é de fato hipócrita, e tem muita ciência que é de fato importante. Dada a carência de estudos sobre o Atlântico Sul que a gente vive no Brasil, eu acho absolutamente fantástico o trabalho com tão poucos recursos. É um orçamento pequenininho que está sendo gasto lá, quer dizer, é uma gorjetinha desses caras da Lava Jato que está sendo gasto em ciência, que vai trazer muitos benefícios para o Brasil. Qual é a nota que você dá para político brasileiro em geral? 0 a 10, só um número. Sem exceção eu dou 0. Eu conheço muitos políticos, por exemplo, eu gosto muito do Paulo Papa de Santos, mas eu acho que a gente tem que mudar a atitude política. No geral, 0.
O conjunto é 0. O conjunto geral da obra 0. Vamos ver o povo agora. 3 vozes seguidas, o Cimatti, por favor. Guilherme Cimatti, a revelação. Milton, e atualizando também o Campeonato Brasileiro, 33 minutos do segundo tempo, segue Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0. Porque o burro do Renato Gaúcho, só porque vai jogar quarta-feira, poupa o time depois que o Corinthians perde 3-0. Vai tomar banho na soda. E com esse resultado diminui a vantagem para 7 pontos, mas o Corinthians tem um jogo a menos. Vamos lá para os áudios. Bom dia, Band. Bom dia, Milton Neves. Bom dia, Almir Klink, o desbravador dos mares aí. Gostaria de fazer uma pergunta para o Amir. Amir, na Antártica, gostaria de saber se você teve alguma experiência fascinante com, por exemplo, com os pinguins, uma população de pinguins, com animais lá, focas, alguma coisa assim. Um abraço para todos da Band. Aqui quem fala é Samuel de Santo André, corintiano. Prazer, Samuel. Obrigado pela pergunta. Qual é a graça de 40 vezes para um lugar onde todo mundo acha que é tudo branco? Não é. O que mais me encantou desde o primeiro relato que eu li sobre as viagens para o sul, para as altas latitudes, era exatamente a diversidade e a capacidade de transformação do ambiente. É claro que eu tive muitas experiências engraçadas. As minhas filhas, a primeira vez que a gente levou elas se distraíram e estavam cansadas de tanto que a gente andava, e de repente elas fazendo piquenique, a mochilinha ficou aberta, quando elas foram sair, um pinguim tinha entrado dentro da mochila. Hoje é proibido fazer isso, é totalmente proibido, existe uma regulamentação. Mas a experiência mais legal que eu tive foi a do meu primeiro dia sozinho na Antártica. Eu ancorei o barco depois de 29 dias, eu não tinha experiência de velejar em solitário. Meu grande sonho era dormir. E eu parei o barco, prendi e fui dormir. Eu não aguentava mais dormir 45 minutos, 5 vezes por dia. Eu queria dormir 15 horas. E dormi, e de repente acordei com um barulho de cristais de gelo, um barulho efervescente na água, um iceberg implodiu, o gelo encostou no barco e o ar esfriou tão rápido que o barco ficou coberto de cristais de gelo em suspensão no ar. Eram 3 da manhã, o sol atravessa os cristais e formava milhões de arco-íris, de micro arco-íris, de irisações. E eu achei aquilo tão incrível que eu corri para dentro para pegar a máquina fotográfica, tropecei na primeira antepara, caí de boca na segunda. Aí eu falei, tá louco? O que é essa pressa de paulista? Chega! Eu sou, pela primeira vez na vida, agora eu sou dono do meu tempo. Sou dono de um ano. Tenho todo o tempo do mundo para fotografar com calma. Amanhã eu vou fotografar, eu vou voltar a dormir. Eu voltei a dormir, acordei, os cristais derreteram. Eu fiquei 427 dias na Antártica, nunca mais eu vi os cristais. Eu voltei 42 vezes, nunca mais eu vi esse fenômeno. Isso explica porque que a gente insiste ainda em querer voltar para lá. Cimatti. Vamos lá. Milton Neves, aqui é o Ziel, palmeirense do Campo Limpo. Essa entrevista aí que você está fazendo, sem dúvida nenhuma, está entre as 3 melhores que você fez em toda a sua carreira. Parabéns. Um beijo no coração de vocês, um beijo no Zaidan aí, fiquem todos com Deus. Obrigado. Muito obrigado, amigo do Campo Limpo, muito obrigado mesmo. E olha que são rápidas pinceladas, diria Hiroshi Shimuta, porque a entrevista com esse homem aqui tem que ser de 24 horas. Vamos lá, muito obrigado, viu? Vamos lá, mais um ouvinte. Vamos lá, esse aqui eu não escutei, Milton. Parabéns, Milton Neves, bela entrevista. Diga-se de passagem, como diz o Neto, você não poderia ser chamado de Milton Neves. Você tem que ser chamado de Mito Neves. Você é um mito. Parabéns pela entrevista. Veiga Júnior aqui de Ribeirão Preto. Tá vendo que você arruma pra mim, Amir? Eu tô muito à vontade falando com o homem das neves aqui. Então, você me tirou da Serjeta em 84 e tá tirando de novo aqui, viu? Tá é emocionante. Vamos ouvir mais o povo aí. Vamos lá. Ô Milton Neves, faz um favor pra gente. Seque o Corinthians. Fala que o Corinthians vai perder do time da União do bairro da Rua de Baixo, qualquer coisa assim. Você dá sorte pra gente quando você é contra. Quando você é a favor, acontece isso. Perder por Vitória, Milton. Um abraço, é o Paulo de Santo André. Eu fiquei o tempo todo dizendo que o Corinthians ia perder, ele só ganhou. Na primeira que eu falei que ele ia ganhar, ele perdeu. Eu acho que a tática é essa mesmo. Vamos lá, vamos mais povo. Vamos lá.
Boa tarde, amigos da banda, Antônio Gutierrez, corintiano de São Paulo. Só para avisar que o São Paulo está na zona de rebaixamento, ele está com o mesmo número de pontos da Chapecoense, mas acontece que a Chapecoense tem um jogo a menos, e esse jogo a menos está 0-0, leva ela 23 pontos. Boa tarde. Tá aí no meu quanto aqui, tá demais. Peixoto, ótima entrevista com o Amir, sou fã dele. Marcelo Arruda, Everton Guimarães, dizendo que vai fazer o terceiro tempo comigo hoje. Mas não vai engastalhar na cadeira não, hein, gordo? O André Natanos Baca de novo, o Edson Edinho Teodoro, muito obrigado. E mais 2 torcedores aí também, o Henrique Ulisses H. Demore. E também a Olga Chulac, que não larga nunca do Milton Neves. Vamos ver. Antônio Nogueira de Jundiaí. Eu queria saber do Klinker como que é o planejamento para fazer essas viagens. Eu admiro muito isso. Um abraço. Obrigado pelo comentário. É difícil, é um processo trabalhoso, você sua muito, você enfrenta a própria ignorância, a falta de conhecimento, mas eu poderia dizer para você que assim, programar uma viagem de 1-2 anos, uma viagem numa máquina que não pode falhar, onde você não tem o direito de errar, no fim das contas é um processo extremamente gratificante. Então eu comecei os projetos, cada um num canto diferente. O projeto do Paratizinho, que é o barco que eu voltei a navegar agora de novo, nasceu no balcão de uma pizzaria em São Paulo, no balcão do Camelo lá. Eu tive ontem lá no Camelo, o pessoal mandou um abraço para você, Milton. Aliás, ficou famoso esse lugar, do né? mesmo Camelo onde o desgraçado lá do Loures pegou a comissão dele de 7% da mala. 500 mil reais. Carregando 500 mil, impressionante. Mas, enfim, às vezes nascem em lugares completamente inusitados. O Paratizinho nasceu nesse balcão, foi o primeiro contato que eu tive com o Alcan, foi com um diretor técnico lá, ele falou, não, filho, dá para fazer em alumínio, não vamos fazer em aço. Então eu gosto muito desse processo de planejar, de começar a imaginar, mas eu gosto mais ainda do processo de concluir. Eu acho que a gente é um país, como falava o Keynes, né, o Stephen Keynes, nós temos muita iniciativa, mas temos pouca acabativa no Brasil. E esse negócio de barco, mar, é um negócio onde você tem que concluir no fim das contas, e eu adoro a experiência de concluir. Mais uma. WhatsApp. Milton, bom dia, Amir, bom dia. Raidan, bom dia. É o Antônio da Granja Viana. Eu gostaria de saber se o Amir já detectou alguma radiação de Fukushima nas últimas viagens dele. Obrigado, gente. Eu esqueci o nome dele. Bota de novo. Acho que é Adriano, né? Milton. Antônio, bom dia, Amir, bom eu dia. nunca. Eu acho que a gente teria que ter equipamento para isso, mas eu nunca percebi. Quando houve o tsunami, o que acontecia, como a gente faz testes de monitoramento de cracas e de variação de maré na marina, na nossa marina, a Marina do Engenho, a gente quando houve o fenômeno na Ásia do tsunami, a gente notou uma variação muito anormal de maré. Houve uma subida e descida na mesma hora várias vezes, um ciclo muito estranho. Foi exatamente assim, foi o que a gente conseguiu perceber aqui do outro lado do planeta desse evento triste. Ô Zaidão, Corinthians segue empatando 0-0 lá em Porto Alegre, 42 do segundo tempo, burramente o Grêmio com time misto 0, Atlético Paranaense 0. Assim, o Corinthians perdeu ontem, mas todo mundo aproveita, são uns burros. Mas deixa eu fazer uma última pergunta da minha parte, é claro, pro Amir Klink, agora 15 para 1. Primeiro, deixa eu só esclarecer que nosso amigo Sérgio César, o irlandês, né, que ele disse que não acredita no aquecimento global. E, na verdade, o que o Amir disse, o que ele falou, as pessoas têm 200 anos de convivência com a Antártida, isso em termos históricos é nada. E ele, pessoalmente, tem 30 anos. O que ele disse é uma experiência pessoal, ou seja, hoje, se antes ele podia ficar ali sem protetor solar, sem nada, e não se queimava, porque apesar do frio, é um frio seco, então você nem sente o frio, mas hoje, se ele ficar 1 hora, a pele já queima. É o que ele falou, se ficar um pouco mais, tem que ir para o hospital. Por que isso? Isso apenas mostra que você tem esses buracos na camada de ozônio. Agora, quanto ao aquecimento, você tem cientista que diz que não há, cientista que diz que há, e eu como um leigo, fico ouvindo esse e aquele.
Vamos esperar que eles cheguem a uma conclusão. Agora, o Amir, a última parte seguinte, você falou dessa tragédia social, que é o sujeito não poder sair num barquinho no Amazonas, não é? Por causa de assalto. Quer dizer, aquilo que a gente vê todo dia no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal, acontecendo nos rios amazônicos. Olha a situação do país hoje. Acontecendo no Recôncavo Baiano, acontecendo em todas as grandes cidades. E até, como você disse, para a população ribeirinha, né, no norte do país. Agora, e quando você falava, eu me lembrei de um fenômeno. Porque antigamente, o Milton até, a gente brinca muito com isso, daqueles filmes antigos de pirata e tal. E hoje, o pirata voltou a ser uma figura rotineira na África. E nos mares, exato. Só que me parece que é na costa leste da África, não na costa oeste. Mas você já viu algo parecido? Já teve uma situação assim de uma possibilidade de passar numa área sob controle deles? Não, mas eu tive vários sustos na passagem para a Europa, indo para a Europa ou voltando, próximo à Mauritânia. O fato é que no Brasil a gente está vivendo uma situação extremamente preocupante, entre tantas outras, que é essa do incremento do... Agora o arco metropolitano tem roubo de carga todos os dias. Todas as cidades brasileiras têm problemas crônicos de segurança. A Marina, a minha mulher, essa semana teve durante uma semana na Colômbia. Ela tem um blog de café que faz muito sucesso, chama Um Café e a Conta. E ela escreve, fala e publica histórias sobre café do mundo todo, e não sei o que. Ela foi ver as plantações de café na Colômbia. Eu perdi meus tios na Colômbia, foram assassinados por causa de um relógio vagabundo, um relógio de $10 que eles tinham nos pulsos. A Colômbia foi muito mais fundo que o Brasil, mas o processo de reverter esse ciclo de violência é muito complexo, é muito difícil. Ela teve em Pereira agora. Pereira é uma região pobre, cafeicultora muito importante, uma das mais importantes do mundo, mas não tem miséria hoje lá. Não tem miséria. No Brasil hoje, pela primeira vez, a gente está encontrando situação de miséria no sentido de integridade social, de segurança. Paraty está tendo problemas sérios hoje com droga que não tinha. Minha casa nunca teve chave, hoje está ficando complicado. Agora, a Colômbia é um lindo exemplo, a Coreia do Sul outro exemplo, de que o investimento para consertar isso é um só, é a educação. Mas o investimento de educação sai fora do intelecto ou da mente de 99% dos políticos. O dinheiro investido em educação é um dinheiro de maturidade tardia. Ele só produz resultado, ele piora a educação nos 15 primeiros anos. É só depois de um ciclo de 17 a 20 anos que o investimento em educação começa a reverter em melhor educação, em evolução social, evolução institucional. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Por isso que eu escrevi esse livro, Não Há Tempo a Perder. Porque a gente tem que correr agora. O Brasil do futuro não está por vir. O Brasil do futuro nós estamos perdendo ele. Ou a gente começa agora a corrigir isso. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente ler. Foto do teu livro, você está bem capotado aqui. Foi onde? Eu acho que foi a Marina que fez em algum... Talvez foi na garagem de casa. Ah, tá. Zé, vou te passar em mãos esse livro aqui. Amir, Não Há Tempo a Perder. Amir Klink, em depoimento a Isa Pessoa. E o interessante é que o autógrafo dele, como é que é? Eu desenhei o Milton Neves num iceberg entrevistando dois pinguins. Não, defina aqui por que a tua assinatura é essa aqui. É um coqueiro. Quando você assina um livro, não tem muito o que falar para as pessoas que eu não conheço. Eu planto um coqueirinho no livro deles. Virou uma mania, eu já assinei alguns milhões de coqueirinhos. Aqui, ao querido protagonista da maior e mais legal entrevista que eu já participei na vida. A minha eterna admiração. Sensacional. Porque aquela de 6 horas... Foi a melhor dedicatória que você ganhou na vida, hein? Foi também, então. E o povo tá falando isso agora de novo aqui, ainda mais com a sua sapiência aqui. Você que não entende nada de mar, porque você é mineiro. Não. Você é mineiro não tem mar. Porque você reza lá em Uberaba. Livrai-nos do mar. Amém. Pronto. Deus é muito bom, não deu mar pra nós, né? Nós não quisemos mar e não deram. Essa é velha, mas é boa. Mais 3 povos aí. Do Rio das Velhas, né? Lá, nosso negócio é corvo. Rio das Velhas. Eu queria só encerrar esse assunto, queria falar uma coisa importante que eu descobri. Você perguntou sobre a classe política. A minha nota é 0, porque acho que o mais importante para a classe política hoje, que tem essa missão de consertar o nosso país, é ter um discurso autêntico. Nós não temos um único político hoje com um discurso autêntico,
que fala do que de fato viveu, porque na política não pode haver autenticidade. No meu entender, o sucesso do Milton Neves, com todas as ignorâncias que ele admite, é que ele tem uma característica que é absolutamente mágica e abençoada, que é a autenticidade. Então, ele tem um carisma, não é uma coisa que você compra, não é uma coisa que você aprende, que você desenvolve. Você tem, tá dentro de você, e ele tem. E eu acho que falta hoje para o Brasil um discurso autêntico nas mãos daqueles que vão conduzir o nosso futuro. Não, o que é pior, Almir, você falava há pouco, 60 mil assassinatos por ano, são números de guerra. O único país que tem números semelhantes é a Síria, e a Síria está mergulhada no caos, não é nem uma guerra mais. Né? O Amir Klink do Sertão, que foi o Guimarães Rosa, repita isso. O Amir Klink do Sertão, que foi o Guimarães Rosa. Essa foi boa, hein, Amir? Não, ele, o gênio Guimarães Rosa. Quando você vê, a gente está falando de 60 anos, né? O que ele retratava e o que é hoje os lugares onde ele andou a cavalo, né? É uma degradação. E você está falando do que está acontecendo para as populações ribeirinhas. Destruíram uma cidade como o Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo do país. O estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país. Né? E mergulhado na insolvência só, num caos de valores. Né? Então é isso mesmo. Você não reverte isso da tarde para a noite. Não. Mas se não começar, não muda nunca. Né? Tem que começar já. Não tem... Eu vejo um caminho para isso. Eu tô trilhando, eu não estou fazendo discurso, não vou me candidatar a nada. Graças a Deus. Na nossa comunidadezinha náutica lá, a gente mostra que é possível, no meio de um ambiente bem complicado, difícil, corrupção, propina, cultura ruim. Mas se o Lula chegar e te convidar para ministro, se o Alckmin, que eu admiro, chegar e pedir para você ser ministro, se o Temer pedir e chamar você para ser ministro, qual é o outro bom aí? O Fernando Henrique Cardoso, entendeu? É os top da história toda. Se o governo brasileiro, o Milton da Silva Klink ganhou a eleição, eu quero você, Amir, de meu ministro, ou quero você candidato a meu vice, ou candidato a presidente, qual a tua resposta? Não, eu não vou participar, mas não vou deixar de ser um cidadão político. Eu sou um cidadão político, querendo ou não. E eu vou insistir para trancar esse cara num quarto durante 2 horas e explicar o caminho. Eu sei o caminho para o Rio de Janeiro fazer 150 bilhões por ano, sem indústria de óleo e gás, sem mineração, sem indústria de corrupção, sem propina. Eu sei o caminho, eu sei. É o mesmo caminho que está acontecendo em Paraty. Quando eu montei a minha marina há 20 anos atrás, eu nem era dono da terra, não era dono do lugar onde a gente trabalha hoje. Todo mundo dava risada, falou, mas que é esse troço flutuante que você deu? Eu falei, eu pretendo ganhar dinheiro com isso, pretendo empregar muita gente aqui. Aí um cara passou de barco, você é louco, eu paro meu barco aqui na frente, ancoro, e 100 anos e não vou pagar nada. Eu falei, um dia você vai me pedir de joelhos para parar aqui. A nossa marina está há 8 anos lotada. Eu não consigo expandir a nossa atividade, porque o processo de licenciamento é árduo, difícil, eu tenho meus valores, não vou ceder a nenhum tipo de chantagem, de dificuldade. Paciência, uma hora vai sair, mas vai acontecer com o Brasil, mas nós temos que passar por essa porta que se chama educação, que é amarga. Essa precisamos parar de roubar também, bem direto. O Pedro Hertz, da Livraria Cultura, quase foi linchado em praça pública recentemente, quando ele falou do fundo do coração. Ele falou, o brasileiro é ladrão. Eu lamento, mas eu tenho que concordar com ele. Assim, caiu o container, 43 containers em Santos essa semana, pumba, já estavam saqueando. Tombou o caminhão na BR-116, pumba, temos que parar. Tem exagero também. Eduardo Matarazzo Suplicy, que eu mal conheço, mas gosto dele, porque ele é honesto e porque ele acredita em Papai Noel e porque ele é santista, no Conjunto Nacional ele foi chamado de ladrão. Você pode chamar tudo uns 500 mil aí de ladrão. O Suplicy não. Esse não é ladrão. Como diz o filho dele, o Supla, que é meio maluco, mas falou uma verdade. Meu pai é o único político que anda de Lada, ou de Fiat 147. Olha aqui, ó. Antes das 3 últimas pessoas, elas falando, o Henrique, do anjinhosdarrua.com.br, a Maila, linda Maila, estão dizendo, nós que lutamos para ajudar os cachorros abandonados nesse país, Anjinhos da Rua,
Nós precisamos do Amir Klink do cachorro também. Aliás, precisa de Amir Klink para tudo quanto é setor aí, viu? Pois não, vamos a 3 pessoas falando de viva voz aleatoriamente. E informação, o Grêmio empatou em Porto Alegre com o Atlético Paranaense, acabou 0x0 o Campeonato Brasileiro. Corinthians ganhou 2 pontos. Uma saudação para Sandra Cristina aqui. Maravilhosa Sandra Santa da programação da Bandeirantes. E é que mais me acompanha, querida Sandra Cristina. Dá uma olhada no livro da Homem aí, para você se tornar um homem melhor. Porque o senhor que tem um coração de pedra, entendeu? Esse cara é igual você, viu? Você falou o quê do Guimarães Rosa? Eu lembrei do Guimarães Rosa da música, que é o compositor e cantor que eu mais admiro no planeta Terra, que tem a obra mais extensa que eu conheço, que não é nenhum desses nomes que tocam nas rádios, nem que é o Elomar. Nossa. Um baiano. Elomar Figueira de Melo. Elomar Figueira de Gênio. Melo. Tá vendo? Mora em Ninguém Vitória fala da dele. Conquista, né? Você fala mal que eu não apareço, que eu não dou entrevista. Não Tá sei. vendo como é que os dois estão Elomar. acima do Milton Neves? Gênio. Muito. Não, ele é um gênio. Tanto o Amir quanto... Esse eu nunca vi falar nesse cara. É um gênio. É um gênio. Eu sou sincero, ele mora em Vitória da Conquista, criando carneiro. Ele é o Milton Neves da música também. E torce pro Bahia. Atenção, 3 pessoas aí, 3 vozes sábias. Vamos lá. Boa tarde, Milton. É Luiz, aqui da Praia Grande. Queria fazer uma pergunta aí pro Almir. Que ele falasse aí a pior situação que ele já passou nas viagens. Qual o maior sufoco que ele passou nessas viagens aí. Valeu, um abraço. Outro. Então, são tantos sufocos, mas o maior. O último grande sufoco foi quando há 3 anos, eu trouxe eu e o Flavinho sozinho. A gente invernou o Paraty 2 na Antártica. Quem que Flavinho é o teu filho? Flavinho é um rapaz que trabalhou comigo muitos anos, me salvou a minha vida muitas vezes, eu acho que salvei a dele algumas. E a gente estava voltando da Antártica com um barco bem avariado. O barco tinha ficado 1 ano no seco, a gente não conseguia virar um dos motores, vento na cara. E para entrar nas Falklands, nas Malvinas, eles obrigavam a gente a definir um dia, 1 hora e 1 minuto. E a gente chegou 12 horas antes da data prevista. Eu estava tão desesperado para parar num porto, depois de meses viajando, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Nós vamos cumprir o horário. E nós ficamos na pancadaria do lado de fora, fazendo círculos 12 horas, até cruzar a entrada lá de Port Stanley e entrar no horário certo. Um ping-pong aqui. Para você lá chama-se Falklands ou chama-se Malvinas? Só escolha uma. Se chama Falklands. Eu me tornei um especialista em história das Falklands, que eu adoro fazer palestra para os argentinos, porque eu conheço em profundidade a história de 9 gerações que estão lá desde 1833. Nenhum argentino quis morar lá. Todos os argentinos que tiveram a chance de investir lá fugiram. Todos que foram convidados para morar lá foram embora. É mentira. As Falklands nunca foram argentinos. Eu sei que eu vou ser apedrejado na Argentina, mas eu conheço a história. Eu já levei 12 argentinos para lá. Eles enfiam o rabo no meio das pernas quando eles vêm. Port Stanley, a cidade mais britânica do mundo, fica na América do Sul. Deus existe? Na minha concepção, não do jeito que eu aprendi. Eu respeito muito a crença em Deus, mas eu não sei definir como é Deus na minha vida. Os 2 últimos torcedores ao vivo no nosso WhatsApp, peço desculpas aos outros 53 milhões, exagerando um pouquinho, mas a coisa realmente lotou. O meu Quantum aqui abriu o bico, ele tá berrando para todo lado do Zaidan. O Zaidan até outro dia não acreditava nessa maquininha aí, né? Agora tá toda a internet. Eu não gosto muito desse Foi só esse Quantum é bom demais. Vamos lá, atenção, mais 2 últimos. Não escolha não, solta, manda a brasa. Tá bom, eu nunca vi tanta mensagem aqui no WhatsApp. Tem muita mensagem sempre, mas hoje realmente tá uma coisa. Vou te fazer um pedido. Ele tá com o assessor dele, que é o Inácio. Depois... Não é assessor de copo e ostra. Assessor de copo, um amigo, então. Mas você precisa mandar, ô Simate. Tudo, faz o... é só apertar botão aí, tá? Eu e o Zaidan, a gente não sabe, né, Zaidan? O quê? Nós não conseguimos... Zaidan, nós não... tenho a menor ideia. Nós dois, eu sou candidato ao Prêmio Comunique-se e eu não consigo votar em mim. O Zaidan não consegue votar em mim. Enquanto isso, o meu concorrente, o Mauro Calvo, tá usando influência russa na KGB para ganhar de mim o Prêmio Comunique-se. Mas só um esclarecimento aqui, viu? Nós dois não conseguimos mesmo. Não conseguimos. Não, eu já desisti. E eu falo pro Manuel que você fala assim, ó, se esse trem fosse fácil de votar, eu ganhava em tudo.
Mas viu, só uma coisa... Mas o Comunix tem lá um serviço de bloqueio. Que, na verdade, a pergunta que ela fez não era se você no momento do aperto pensava em Deus, mas ao ver aquela grandeza, a criação, né? Ver o mar, aquela extensão, aquela coisa maravilhosa. Olha, é uma experiência tão maravilhosa que eu não sei traduzir, eu não tenho competência para traduzir. Mas é maravilhosa. Eu acho que você tem que viver essa experiência. Eu gosto muito de viver as experiências, mais até do que tentar descrever. Explicá-las, né? Olha aqui, ó, e a Luciana Rodrigues Faria e a irmã Adriana Rodrigues Faria, 2 advogadas de Santos, estão dizendo: você já falou 1000 vezes que ama tanto a tua mulher, mas o dia que você se separar, nós 2 casamos com você. Ô, louco! Pois não, os 2 últimos torcedores. Vamos lá. Torcedores, ouvintes e fãs do Amir Klink. Vamos lá. Bom dia, Milton Neves. Bom dia a vocês aí, ótima entrevista. Eu gostaria de saber se o Amir Klink, qual foi o oceano mais perigoso que ele já navegou e qual foi a pior tormenta que ele enfrentou aí nesses oceanos aí. Obrigado, Milton Neves. Parabéns pela entrevista. Obrigado a você, de coração. Obrigado pela pergunta. Essa é fácil de responder. Acho que a pior encrenca que eu peguei no mar foi no Oceano Índico, na primeira viagem de volta ao mundo, não longe lá depois de Kerguelen, um arquipélago cabeludo de encrencas lá, quando eu estava no sul da Tasmânia, a quase 2.000 quilômetros ao sul, entre Antártica e Austrália, eu peguei aquela famosa tempestade lá de 98, 99, que pegou a Sydney Hobart. E nessa hora eu pensei em Deus, falei, caramba, Deus está judiando agora. Resolveu bater, olhava para cima e falei, bate mais, não é possível. E eu peguei, acho que 2 sessões de 5 dias de mar muito ruim. Nunca esqueci. O que mais me preocupou não foi o barco, nem foi morrer, mas foi a Marina em casa, que sabia que eu estava com ondas de mais de 20 metros de altura, que eu estava com dificuldade de comunicação, e ela não sabia o que responder para as meninas, Natal, se eu sei que eu estraguei o Natal, o fim de ano de todo mundo em casa. E o barquinho foi muito valente, tem um carinho por esse barquinho. Desgraçado foi, furou, desceu as ondas, eu tocava o leme de costas, eu nem queria mais saber para onde eu estava indo, eu estava comandando o barco de costa para saber por qual onda eu ia descer. E o bichinho aguentou, não quebrou um parafuso, desgraçado, e voltou ao ponto de partida. A Thaís Regina, que é a nossa diretora de jornalismo, Thaís Regina Freitas, a minha filha estava ouvindo e ficou louca, morreu de dar risada, na hora que o pinguim entrou na mochila da sua filha. Mas é verdade que você matou o pinguim? Não, de jeito nenhum, tá louco. Eu queria levar para o barco, mas não pode. Hoje tem um protocolo na Antártica, a gente tem que ficar a mais de 5 metros de distância das aves, a mais de 10 metros dos grandes mamíferos, mas que dava vontade. Era um Pygoscelis papu, o pinguim mais divertido do mundo, Milton. Ele parece um palhacinho. Você conhece até as qualidades, as marcas do pinguim? Eu conheço a voz de cada espécie. Então fala umas 3 espécies, vamos ver. O Pygoscelis papu, ele anda de lado, que nem um Charles Chaplin, né? O Pygoscelis adele tem uma voz rouquinha. Cada um tem os pinguim rei. É lindo de morrer um pinguim grande, mas desculpa falar isso, eles vivem em colônias de 600, 1000, 1 milhão. Quando você entra dentro, o cheiro da cagação lá é tão grande que ninguém aguenta. Repita o nome das espécies. Esse é o pinguim rei, o mais bonito de todos, é o mais ferido. Outro é o pinguim Adélia, e esse Pygoscelis papu é o pinguim papu. São os pinguins pequenos que são muito divertidos. Isso o senhor não sabia. O senhor é metido a saber de tudo, aprendeu hoje com o Amir Klink. E o pinguim Antártica tem um capzinho de policial, né? Que é engraçado também. O último torcedor quadrada. Pedindo desculpas aos outros trocentos. A respeito do arco-íris na noite, onde a lua cheia e a chuva te presenteou com esta obra. Aqui é o Carlos de Santo André. Ô Carlos, você leu algum livro aí? É verdade. Não foi não. 10 quantos livros você já fez? Eu escrevi uns 12 livros, mas que são bem conhecidos, que venderam bastante, são uns 8, acho, 7, 8. Pois não.
Então vamos responder. Mas eu tive a felicidade numa calmaria com chuva no Atlântico, aqui entre África e Fernando Noronha. Houve Elomar no oceano? Não? Eu nunca deixei, nem na travessia remo, deixei de ter um disco do Elomar. Eu gosto profundamente, ele é um intelectual do sertão, ele conhece o linguajar do brasileiro de verdade, do homem do sertão. Duplo, na Quadrada das Águas Perdidas. Na Quadrada das Águas. Aquilo é genial, né? O que o Carlos perguntou a respeito do sol? Do um arco-íris de lua. E houve uma noite de chuva com lua cheia e formou-se eu nunca tinha visto um arco-íris de lua, foi uma cena muito bonita. Ulisses Schiavelli Costa, torcedor do Palmeiras, está perguntando se... Faz aniversário hoje. Está fazendo aniversário hoje, ele está perguntando se no mar tem muita água. Não, eu vou embora. Tem pouca água, é muito fácil morrer de sede. O gordinho vai me matar. É porque é tanta coisa séria que esse homem fala que temos que dar uma descontraída, uma bobagem no final. Ô Zaidan, queria que você, em nome do Marcos Micheletti, do Guilherme Simati, em nome do Milton Neves, da Thaís Regina, que não acreditava até que a gente pudesse trazer aqui esta figura tão querida, tão maravilhosa, e em nome do teu companheiro de ostra, José Inácio. Eu já entrei nas redes sociais dele aí no intervalo, que é curtinho e tal. Calma, Vanderlei Camargo, já eu toco mais. Eu quero que o Zaidan, que é o nosso Amir Klink aqui da sabedoria, agradeça essa figura, tá bom? Tudo turco, hein? Tudo primo. Não, o Amir é... Até o Murad também. É o que você disse. Deve ser uma conversa, na verdade, uma conversa numa viagem, né? A gente teria que estar ficando um ano lá na Antártida. Ele bota a gente dentro d'água, né? E a gente entrevistando o Amir durante um ano na Antártida, lá, porque é único, não é? Aquilo que a gente fala do próprio Elomar, do Guimarães, que são únicos. Não é questão de ser melhor ou pior, são únicos. Não tem paralelo, não tem ninguém fazendo uma obra semelhante. Você não acha que ele faz é único? Você não acha que o país é injusto com Amir Klink, esse fenômeno, um Santos Dumont da água? O Brasil é injusto com todos nós. Mas, Amir, uma honra enorme. O que você faz é único mesmo. Parabéns e obrigado pela visita. É um grande prazer estar com você de novo. O Milton, queria só dizer que você faz parte da minha história, de coração mesmo. Não sabia que eram 6 horas. Passou 6 horas, foi das 9 da manhã às 3 da tarde. E o senhor saiu do estúdio só uma vez para fazer xixi. Eu acho que a gente estourou o horário dessa vez também, então eu vou me despedir. Não, hoje não. Hoje nós ainda temos 2 horas de domingo esportivo aqui. Parabéns pelo programa. A gente, de coração, tem um grande respeito pela sua figura. Espero poder entrevistá-lo novamente daqui a alguns anos. E vamos comer ostra, onde que é mesmo? Nós vamos no Jabuti, na frente do Instituto Biológico, quando a gente quer comer ostras brasileiras, né? A ostra de Cananéia, que é brasileira. A de Santa Catarina é a chamada ostra do Pacífico. Aí eu gosto de ir no Japa, nesses vários lugares que tem. Mas o Jabuti é sujinho, eu gosto de sujinho. Mas você pode jantar comigo também no Rancho 53, no Rancho Português, no Gato que Ri. Eu tenho um monte aí, no North Grill, Prazeres da Carne. Eu tenho restaurante para tudo quanto é lado. O Zaidan nunca vai, sabe por quê? Só verdura. Pode me convidar que eu vou, Milton. Você vai? A ostra funciona mesmo? Amir, grande prazer. Fica com Deus, hein? Amir, muito Vocês obrigado também. pela visita, viu? Oxalá tivéssemos tantos brasileiros quanto você, tá bom? Peraí que o Simati preparou só uma homenagem pra ele rápida ali. Tá legal. Vamos ver o que vai rolar. Tenho certeza que você vai gostar muito. Porque se for o que eu tô imaginando, eu com a minha ignorância musical e cultural, eu nunca tinha ouvido falar do nosso amigo. Eu conheço o Reginaldo Filho Rossi. pródigo do eu não Elomar. presto, mas eu te amo. Ele morreu, mas era meu amigo. Fizemos o roleta russa junto e ele falava francês. Constirpou a máquina. Vamos lá, rapaz. É só apertar o botão. Não é. Então, só põe uma última pergunta aqui, vai. Faz uma última pergunta, Zaidan. Para dar um tempo para a última surpresa aqui para o nosso querido Amir Klink. Vai surgir, pelo menos a curto prazo aí, um outro Amir Klink. Tem gente que tendo você como referência, se prepara para fazer coisas semelhantes. Porque na área você foi igual o Guga. Só que o Guga, o tênis brasileiro, não aproveitaram. Cada cearensezinho num bote em alto mar faz mais do que eu faço. Cada mestre saverista na Bahia, naqueles saveiros de pena que estão desaparecendo, faz muito mais do que eu faço. Eu devo o que eu tenho, o que eu conquistei a esses caras.
Por isso que eu gosto muito do trabalho que a gente faz. A gente trabalha com engenheiros de universidades consagradas, como o USP, engenheiros navais, mas a gente trabalha também com essa engenharia oculta, com essa engenharia que é fruto do conhecimento de quem depende do que faz para sobreviver. E no fundo, para mim, o conhecimento mais valioso, no final das contas e no final da vida, é esse que a gente adquire com aprendizado, com experiência. Então, a experiência de misturar o conhecimento acadêmico com a experiência prática é que fez uma diferença muito grande no que eu faço hoje. E então, você inventou até alimentação. Eu lembro de uma marca que eu nunca mais vi falar, eu posso estar cometendo mais uma ignorância aqui, mas é Nutrimetal. As barrinhas, a primeira barrinha no Brasil eu trouxe do Pacífico, dei para Nutrimental, que tinha feito a minha comida na travessia Remo, na invernagem antártica, e aí eles contrataram um desses publicitários que falam pelos cotovelos e não tem lá muito bom senso, para criar uma marca. Eu adorei, não existia nos Estados Unidos barrinha. Eu estava num barco, estava filmando escondido as explosões lá atômicas nos atóis franceses, e a Nutrimental desenvolveu a barrinha, o publicitário inventou a marca Schonk. Lançaram o Schonk, foi um fiasco, a Nutrimental perdeu 5 milhões de dólares, quase foi à falência. Eu falei, caramba, eu destruí a empresa que me ajudou por causa da maldita barrinha. 6 anos depois, o contador da Schonk salvou a empresa, falou, olha, nós achamos as barrinhas do Amir, vamos dar um nome. Que nome? Essa desgraça quebrou a nossa... Tira o mental da empresa, não pensa, e ficou o Nutri. O Nutri é líder de mercado até hoje. Aliás, você quer ver? Olha a homenagem para ele. Ó. Tem uma frase do Elon Musk que fala assim, tudo que juntei foi só para ladrão. Né? Mostra bem o que tem sido o Brasil. Olha que coisa. Linda. Os poemas dele, nenhum poeta brasileiro chegou na altura dele. Graças a Leandro Réia, o nosso Tocha, localizamos uma homenagem a Amir Khan Klink. Fora e vem ver olhos fogo, amiado vai chover, vai termina reduzir toda a criação das bandas de lá do Rio Avião, chiqueira pra cá, já rompe o trovão. Tucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Mãe bordeça, ainda não colheu o ar. O ai roxo, essa lavoura tardar. E aqui no livro, com o som do Leomar, eu tenho aqui as fotos, né? Elomar. Que beleza, hein? Muito bonita a sua esposa. São 3 filhas? 3 mulheres. 3 mulheres, hein? Não tem nenhum... É bom não nascer menino mesmo, porque senão seria mal um louco, né? Meu. Entendeu? E a pinguizada aqui, ó. Aqui, Zaidan. Olha quanto pinguim. Isso aqui tá parecendo a fazenda do IP lá com os Nelore lá. Ô, louco! Olha aqui. Quem cantou pra ele? Marinha. Olha só, a Marinha. O Cisne Branco, o hino da Marinha. Olha só. É inaugural, pinguim. Nossa. É uma montanha de pinguim. Milton, prazer estar com você esse domingo. Muito obrigado, viu? Desculpa. Onde foi que a Marinha tocou pra você? Foi na viagem inaugural do Cisne Branco, na Regata do Descobrimento. Eles avistaram a gente à noite e de repente a gente quase bateu um barco colado no outro no escuro. E aí eles acendem os holofotes dos mastros com as velas e a banda da Marinha, que não estava vestida a caráter, porque eles não sabiam que ia ter um encontro em alto mar, começa a tocar o Cisne Branco. Desculpa, não deu para gravar isso, não? Puxa, não deu, rapaz. Próxima vez você leva um cinegrafista. Acabou a música, eles apagaram as luzes, cada veleiro foi pro seu lado e alguém desconhecido gritou, viva o Brasil. Olha que bonito, que bonito. Vamos tomar agora um Gerovital com água mineral Bioleve, até já. Paciência, já não aguenta perseguição, já sou um
velho desse meu